Esperar ele entrar aceitando ali. Tá conectando. Fala, Danilão! Beleza, Alan, como você tá, Alanzinho? Tudo bem, cara? Tô bem, cara. Obrigado aí por você ter tirado um tempinho aí para falar com a gente aqui um pouquinho de basquete. Sei que a sua vida é corrida, né, meu camarada? Tenho falado com você aí, mas é isso mesmo, cara. Eu fico muito feliz de estar te vendo de novo, né? Que a gente. Faz quanto tempo que a gente não se vê, cara? 13 anos, mais ou menos. Aquilo lá era o quê? 13 anos, mais ou menos. Você tá até com bigode, né, meu? A última vez que eu te vi, você é um Não tinha. molequinho, meu juvenil, né, cara? Meu controle remoto, né, cara? Que eu falava, pô, troca o canal lá pra É mim, verdade, é desliga a verdade. televisão aí, ó, tá um homem feito de bigode aí, tá bonito, tô gostando de ver, estudou, Obrigado. virou um professor de educação física, um técnico. Isso Que mesmo. legal, cara. Legal ver você dessa maneira. Então, uma das coisas que me fez convidar você, né, especificamente para poder a gente fazer essa live, até a gente colocou um tema ali para falar sobre orientação de novos atletas, né? A gente vai falar de basquete, mas eu Claro. pensei logo em você nesse ponto, porque você foi um cara que me guiou bastante, né? Eu praticamente aprendi a virar jogador com você, quando você jogou aqui em Campos, e eu sou eternamente agradecido por isso, né? Então, assim, eu acho que é um cara que tem todo o perfil de um coach, de um técnico, um orientador. E eu, assim, acompanho ainda o seu trabalho, mesmo a gente estando distante, né? Você viu que depois que a gente separou, eu fui lá te procurar, lá em E Torres, né? Então, assim, acompanho o seu trabalho. E, assim, vamos tentar já começar aqui. Eu vou te colocar algumas coisas. Eu recebi algumas perguntas do pessoal claro. durante a semana que eu fui colocando lá, e aí eu vou tentar colocar aqui, mas vamos tentar direcionar esse assunto aqui, tá bom? Beleza, Léo. Sabe que a live sempre ela tem hora para começar, né? As lives comigo Aham. elas não têm hora para acabar, cara. Enquanto tiver assunto ali encerrar, a gente tô à sua disposição, tá? E que dizer que foi um prazer, prazer mesmo. Isso é um perfil mesmo que eu tenho, sempre tive, de estar orientando e você é um menino que queria aprender, né? Então a gente tem o perfil de Legal. ensinar. Mas não sei se você lembra nos times que nós tivemos em campos, tem um perfil de ensinar, mas a gente quer ensinar quem está disposto a aprender. E você é um menino que sempre esteve disposto a aprender, por isso que eu fico muito feliz de ver você assim, cara, nessa pegada, um professor, um técnico estudioso, participa de grupos de basquete Aham. aí, bem renomados. Cara, Campos continua aí, tá em boas mãos. Eu fico muito feliz de saber disso. Isso consolida o trabalho que eu tenho tentado desempenhar aqui e ter esse feedback aí seu para mim poxa, sensacional. Então, Tá assim, quantos anos? 35 anos, cara? tô com 35. 35. Mas tô correndo Pô, que bem, tá? Eu legal. tô vendo você desafiando seus alunos aí. Eu vou falar um pouquinho, né? Você vai explicar um pouquinho aí o seu trabalho. Sim, Eu tô aqui só de olho. Quando eu tiver é oportunidade, isso eu aí, vou, cara. eu vou voar aí, hein? Pode vir que você vai gostar, cara. Tá, eu sei. Então, Danilo, como eu falei, né? Eu conheço o Danilo, né, cara? O Danilo Castro é um cara que eu conheço desde os meus 16 anos, foi quando eu comecei ali. E acompanho o seu trabalho até hoje. Sei que você é um cara que tem muitas conquistas. Isso, sem dúvida nenhuma, se dá pelo seu trabalho, pela sua dedicação ao basquete, pelo seu compromisso, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com você, foi ter compromisso com o trabalho. Você me falava muito isso. Então, isso fez com que você conseguisse conquistar tantas coisas, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do Danilo, porque eu conheço o Danilo, né? Mas tem uma galera que agora mais nova, essa geração que eu trabalho, né? Tem a turma do Geração Basquete que eu trabalho, que ainda não conhece o Danilo. E assim, eu tento passar para eles, mas nada melhor do que a fonte, né? Então, assim, o Danilo que eu conheço, por exemplo, ele já jogou no Mogi, né? Já foi campeão paulista, campeão carioca aqui com a gente, né? No Se você campus. esquecesse, você estava enrolado desse Não título aí. esqueço nada, tava ali, Custou ó, caro isso aí. tava ali, ó, pegando água, pegando bola, ajudando, gritando. Então, pan-americano, brasileiro. Então, assim, fala um pouquinho aí pra gente poder, a galera poder conhecer Cara, você. Um pouquinho. primeiro eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está entrando, né, o meu sócio, o Williams Freitas, pô, Fica à uma pessoa vontade. excepcional, um baita amigo, para Eloá, Tainá, que são minhas alunas, né? Quero mandar para Aninha também, que entrou, minha aluna. Poxa, um beijão para todos vocês, acho legal
a gente poder matar a saudade um pouquinho por aqui. Show de O bola. Danilo é um cara que, cara, viveu e vive pelo basquete, né? Uhum. Com 7 anos eu entrei numa quadra, numa iniciação. Hoje eu tenho 50 anos, cara, e tudo que eu faço é relacionado a basquete. Todos os serviços que eu desempenho, eles são relacionados a basquete, né? Então, o que eu posso dizer? Joguei só em time bom, graças a Deus, e os times que não eram tão bons, conseguimos deixá-los bons. Por exemplo, Campos, quando a gente chegou aí, não era um Uhum. time tão bom, era um time Aham. bom, vai, mas não era aquele time tão bom. E, cara, o segundo ano ali com o Claudio Mortari, você vai lembrar disso, já Aham. era um timaço, Aham. né? E nós batemos na trave do título carioca, Aham. perdemos no quinto jogo, em casa, né? Mas com o Oscar jogando muito basquete, né? Um erro para mim que foi um erro estratégico. Se a gente quiser entrar em preparação também, hoje com Aham. 50 anos eu vejo que a volta do jogo 4 para o jogo 5, onde nós pegamos todo um trânsito de um feriado no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Campos de ônibus fica a 4 horas do Rio, região dos Lagos. Quer dizer, a gente tinha que dormir no Rio e depois nós fomos querer sair do jogo e voltar. Pegamos aquele trânsito, chegamos de manhã, o sono virou, o jogo já era no outro dia. Não sei se você Aham. lembra disso, não, Lembro. não deu nem jogo, né? Então, quer dizer, um erro estratégico. E, quer dizer, Campos, Mogi, Pirelli, Sírio, Monte Líbano, encerrei na Ubra. Então foram só times bons, e aqueles times que não eram bons, consegui e tem um pouquinho de mérito em fazer ele ficar tão bom. Não estou falando mérito na quadra, mas Uhum. mérito. Vou usar muito o Campos, que é o time que você estava. Por exemplo, quando eu cheguei aí, tinha o Lulu Beda, o Pré, eles tinham o dinheiro, mas eles não sabiam muito como fazer um time de tão alto nível assim. Olha o Cazé aí, que legal, cara. É, É outro Cazé. cara sensacional, que saudade desse cara, né? Então, quer dizer, falando com jeito, explicando que, pô, um time não é só dinheiro, você precisa ter fisioterapia, moradia boa, alimentação boa, e a quadra, o piso tem que ser bom, e você vai viajar, o hotel tem que ser bom, o ônibus tem que ser bom. Para Aham. times desse nível tem que ser, né? Então, isso é uma preparação. Nós vamos dando a nossa contribuição, né, para os lugares irem ficando melhores, e foi como realmente ficou, e acabamos sendo campeões cariocas, um título que Campos não tinha, o interior do Rio de Janeiro não tinha, né, cara? Aham. Então, acho que é muito legal. Esse é o Danilo foi se preocupando em estudar durante a carreira de atleta, mesmo ela tendo sido uma carreira muito boa. Fui fazendo um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Quando eu parei de jogar basquete, faltava um ano, me formei. Bati na porta da Academia Competition um dia como professor de basquete, para ser instrutor de basquete da academia. Fiquei por lá e, cara, tô há Até 8 anos hoje. nessa brincadeira. Abri minha academia de basquete, acabei virando comentarista de basquete na Band, no Band Esportes, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uhum. Foi muito legal. Então, tudo que eu faço é relacionado a basquete. Eu estava antes da pandemia, Alan, Uhum. numa pegada de trabalhar de domingo a domingo, cara, sem parar. Não Caramba. saía, cara. Todo dia eu fazia alguma coisa. Não tinha um dia que falar, pô, vou ficar dormindo o dia inteiro, vou descansar, Uhum. né? Mas acaba não sendo um trabalho, porque quando você faz o que você ama, né, com disposição, acaba sendo um grande prazer. Então acho que é Verdade. por isso que as coisas acabam saindo bem. Show de bola. Então, eu ia falar sobre, assim, você falou várias coisas aí que eu ia te perguntar, mas tanto que em relação à sua contribuição, né, com a equipe, com o corpo, né, docente ali da equipe, que o ano seguinte, né, quando veio o Guerrinha para cá, a gente conseguiu ser campeão com todas essas coisas já acontecendo, né? A quadra ela foi reformada, a gente teve ali um espaço com a fisioterapia, teve um apoio externo, né? E aí o time só teve o trabalho de jogar. E aí conseguiu ter É campeão, verdade. né? Contra o mesmo Alan, Flamengo que levou a gente adiante. é verdade, mas isso é um processo, né, que as pessoas têm que entender. Uhum. E o grande mérito, assim, por exemplo, não sou eu falando, não Uhum. fui eu falando. Uhum. É a equipe toda jogando e querendo treinar, indo buscar, atletas que queriam buscar, né, o título, não se contentavam em ser vice-campeões, mas o muito mérito de quem está gerindo também entender e falar, pô, Uhum. esse cara tem razão, porque na verdade foi contratado para jogar basquete, cara. Uhum. Eu poderia simplesmente chegar lá, treinar das 5 às 7, E ir ir embora embora. para casa, Uhum. ir embora para casa, dar meu dinheiro aqui, tava bom. Acabei amando a cidade de Campos, né? Você é uma prova disso. Acabei amando, não queria sair de Campos nunca mais. Uhum. Ficava
o primeiro semestre eram jogos mais tranquilos, porque o time era muito bom, então sabia que a gente ia ter 2 ou 3 adversários, ficava preparando para o campeonato nacional. Então eu podia ficar lá, todo mundo gostava de mim, Aham. ia lá fazer o meu serviço e ir embora. Mas eu não me contentava com isso, né? Tinha que ficar um legado ali. Então o automóvel deve ter a quadra até hoje, deve ter É. lembranças muito boas até hoje, Uhum. clássicos excepcionais. Eu lembro que Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo, quando a gente jogava em casa, parecia que a gente estava fora. É. Que ia mais torcida dos caras, né? Que tem, o Rio de Janeiro é muito diferente de qualquer outro lugar. As torcidas organizadas, né? Elas são muito presentes. Então a gente fez a final contra o Flamengo em casa. Porra, tinha mais flamenguista que quem torcia pra gente, né? Quem É. torcia pra gente era mais família. As torcidas organizadas, elas tomavam conta do Auxiliadora, se eu não me engano, né? Que era Aham. o nome do Colégio colégio que a gente Auxiliadora. jogava. Isso mesmo, isso mesmo. Coisa fantástica, a televisão passava, não sei se você lembra, então é muito legal, né? Para a cidade acho que foi muito importante também, e para o projeto naquela época, né? Então, eu acho que isso todo jogador tem que fazer, desde que os gestores estejam dispostos a escutar. Eles podem falar, pô, Danilão, muito obrigado, mas eu te contratei para você vir aqui e botar a bola lá dentro do cesto. Aham. Ok, não tem problema nenhum, seria até mais fácil, mas eles eram dispostos A a ouvir. escutar, sim, a É. ouvir. Então, isso é muito bacana. Legal. Então, e aí você falou aí também que você fez educação física, né? Você passou por esse processo até virar comentarista. Conta um pouquinho pra gente disso aí. Como é que foi essa transição aí? Cara, na verdade, a educação física veio durante, né, eu Uhum. comentarista. Na verdade, o serviço de comentarista, ele veio assim, eu parei de jogar, um dia eu estava em casa fazendo nada, porque você para de jogar, só o que eu vou fazer? É. Não tinha me formado ainda, estava estudando, aí o Zé Neto me ligou e falou, cara, eu vou... Técnico, né, o José Neto, técnico da Seleção Brasileira Feminina, Aham. ele tinha alguma coisa para fazer aí com seleção permanente, comenta um jogo para mim, me cobre um jogo lá no Band Esportes. Eu peguei e fui. Fiz o jogo, voltei para casa. Surgiu esse imprevisto para ele de novo, fui. Surgiu de novo, fui. Ele foi contratado para ser o técnico de Joinville. E Aham. aí ele mandou e-mail lá para a Band, se eu lembro, me copiando, falou: ó, agora vocês não consigo mais, estou indo morar em Joinville, vocês estão em ótimas mãos, Danilo tá aí. Só que já tinha feito acho que uns 10 jogos como freelancer, e a Band falou: ó, ok, legal, pô, obrigado, Netão, tal, Danilão, vamos seguir aqui. Uhum. Aí já pegou tudo, já pegou meu CNPJ, já fez o contrato, e eu fiquei, cara, essa brincadeira eu tava fazendo as contas, tô 10 anos já, cara, na É Band, bastante né? tempo. Bastante tempo, fui pegando jeito, sabendo que não sei, até hoje não sei, mas sabendo que não sabia e não sei. Muitas pessoas me ajudaram, o Neto é a principal delas, mas principalmente o Ivan Zimmermann, né, que Uhum. teve a paciência de pegar um cara que eu não tinha contato nenhum com televisão, né, de equipamento, de time de entrar, de comentar em cima do narrador, de fazer a brincadeira, tá com vergonha. E hoje eu tô também na Band aberta, tô com o Álvaro José, tô com Ivan Bruno, Eduardo Barão estava com a gente, agora virou correspondente nos Estados Unidos. Hoje, lógico, é tudo muito mais fácil, Uhum. mas mesmo assim, olhar para o lado e ver um Oliveira Andrade, olhar para o lado, ver um Álvaro José, um Ivan Bruno, Ulisses Costa, está passando ali, tem o Neto, o Edilson, o Veloso, Renata Fã, ainda é uma coisa que me deixa meio assim, pô, deixa eu ficar aqui quietinho no meu canto, que eu sou uma minhoquinha aqui perto dos caras. Mas, assim, hoje tudo muito mais fácil, né? Hoje já peguei o jeito de pegar, já conheço todo mundo, já chega Aham. brincando. As pessoas já chamam ou chamam hoje pelo nome. No começo, você vê que as pessoas ainda não sabiam quem era, quem está comentando. Mas acho que o serviço está sendo bem feito, né? 10 anos tá legal, né? Não, tá sendo bem feito sim. Mas assim, é engraçado, para pelo menos aí dando um feedback de quem assiste você comentando, desde lá do começo até agora, a impressão que dá é que você já sabia fazer esse troço, entendeu? Eu ouço muito, Ah, eu cara. sempre ouço você, quando você está falando em algum momento, dando alguma entrevista, você falar sobre a questão da sua preparação. E até uma coisa que depois eu vou perguntar para você em relação a você fala, como é que você transfere esse conhecimento que você tem do basquete para seus atletas, né? Através das palavras, eu acho. E assim, você sempre fala de estar preparado, né? Eu acho que isso é uma coisa que já entrando no É, tema aí da você me acompanha, né? Meus eu alunos estão aí, tô eles escutam isso direto, cara. Tem que estar preparado, Alan. Você nunca sabe. Isso para você, para todo mundo, o cara tenha 50 anos como eu, o cara tenha 10 anos como. Ou vai, 15 anos como a Tainá, que tá aí, que eu vi, que é uma das minhas alunas. aham, Esteja preparado. Você não sabe quando a chance vai aparecer, cara.
né? E de repente ela aparece e você não está preparado. Eu Verdade. podia não estar preparado para ser um comentarista, tá? E lá apareceu a chance. Aham. E a Band é o seguinte, amigo, você vai 2 vezes. Se você não for bem, tchau, vinho. Vem outro, como em todo local, né? É como se fosse, desculpa te cortar, é como se fosse um teste para time. Exatamente, Você tem que estar uma pronto. peneira, né? O Neto me indicou, mas não quer dizer que, pô, vai pegar o cara. Fui lá, foi mal, Netão, você não tem outro cara para indicar aí, ou eles vão chamar outro cara. Então você tem que estar preparado. E qual que seria a preparação para o comentarista que eu falo? Ivan, aí eu com o Ivan, falei do Não. Ivan Zimmermann e do Ivan Bruno. Alan, eu chego antes de jogo de NBB, né, que são aos sábados, Aham. era meio-dia e 45 antes de parar. Eu chego 1h30 antes do jogo. Antes do jogo de NBA, eu chego 2 horas antes do jogo. Então eu brinco com os caras assim, cara, eu chego antes que o jogador aqui para iniciar um jogo. Por que isso, Alan? Porque eu gosto de sentar e não ter ninguém do meu lado. Eu abro o computador, eu vou buscar estatística, o que o time fez, quem está jogando bem. Legal. Às vezes já mandei WhatsApp para os técnicos, se estão algum lesionados ou não. Eu gosto de estar sozinho, eu comigo mesmo, me preparando, me concentrando. Quando vai dando assim uns 40 minutos, o pessoal começa a chegar, começa a encher de câmera, que é uma estrutura muito bacana. Aham. Então, é câmera, é produtor, é o narrador, é o outro comentarista. Aí começa aquela conversa, tal, mas eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então eu consigo brincar com os caras sem os caras estarem brincando e eu estar ali dando uma de metido escrevendo, entendeu? Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Os caras sempre perguntam algumas coisas, por exemplo, olha o que é um aprendizado. Eu trabalhei com vários narradores. E o Ivan Zimmermann é um cara mais que levava assim, pô, tá tudo certo, vambora, toca aí e tal, fala. Uma vez eu fiz com o Kaká Fernando, um cara excepcional, cara. E olha o aprendizado. Aham. Vamos começar o jogo, tal. O cara sentou e eu tinha chegado 1h30. Pô, Aham. o cara virou pra mim e falou: como chama o ginásio? Eu não Era Liga sabia. CB. Ai, meu Deus. E eu, comentarista, tem que saber isso. Aham. Ai, meu Deus. Eu falei: peraí, Kaká, que eu já vou pegar. Lógico, o computador tá aberto, você pega, mas eu fico com uma vergonha do caramba. Isso é não estar preparado. Entendi. Entendeu? Falei, cara, como você não sabe o nome do ginásio e a capacidade? Eu sou o comentarista, não é ele que tem que saber. E ele Exatamente. perguntou se tava, pô, Danilão, como chama o ginásio para o início da transmissão? Eu falei, caramba, não estava preparado. Mas nunca mais deixei de saber o nome do ginásio e capacidade de nenhum ginásio. Se o cara perguntar, tá na mão. Então, isso é estar preparado, entendeu, Alan? Aham. Não, show de bola, Danilão. Danilo, eu queria saber de você, sabe o quê? Eu queria perguntar pra você como é que foi pra você largar o basquete, cara. Eu sempre Puta. gosto de saber isso, porque a gente que é, assim, a gente que eu também já larguei o basquete, então eu devo saber um pouquinho de como que é, mas é óbvio que com a sua bagagem deve ter mais peso nas costas. Mas pra galera mesmo, eu quero que o pessoal também entenda, tá? Como é que é pra largar o basquete e em seguida, já podendo emendar, como é que é comentar um jogo de basquete? Porque eu não sei você, eu assistir jogo de basquete pra mim é uma aflição danada. Cara, vamos lá, largar o basquete, cara. Uhum. Como eu joguei em um nível muito bom aqui no Brasil, Uhum. chegou um momento que a maioria dos jogos eu levava vantagem Aham. sobre os meus adversários. Aham. Você é prova disso. Aham. Você estava comigo, eu tinha 35 anos, que é a tua idade. Eu levava grande vantagem na maioria dos jogos. Alguns eu trocava figurinha, então eu ia jogar com o Demetrius, com o Elinho, com o Rato, o Valtinho. A gente trocava. Eu podia jogar melhor que o cara podia jogar melhor que eu. Aham. Os caras eram muito bons. Mas a grande maioria dos jogos eu tinha vantagem, eu tinha o controle do jogo na minha mão. Chegou uma hora, o ano, que eu não consegui ter vantagem, mas não contra o Elinho. Contra o Elinho eu já não tinha mais. Contra o Demetrius eu não tinha. O Demetrius parou antes que eu. Contra alguns caras eu já não tinha mais essa vantagem. Contra alguns que eu sempre tive, eu deixei de ter. E vi dificuldades onde eu nunca tive. Mas E eu fiz assim, opa, por que tá na hora. O que fez você perceber isso? Que eu gostaria de entender também. Você percebeu aí? Teve um lance específico. Primeiro que eu ia pro treino e o Vitor Benite estava começando, era Ubra Rio Claro. Show, isso. E eu via o Vitor Benite na musculação comendo ferro, cara. E eu chegava lá e sentava, fazia 2 tal e conversava. E eu nunca fui de fazer isso. Entendi. Eu já não tinha mais vontade de ficar levantando. Ia pra quadra, eu acabava o treino, eu saía correndo pro vestiário. Eu tomava meu banho, conversava, eu saía do vestiário, o Vitor Benite ainda tava chutando. E aquilo foi me acidente. Eu falei, pô, esse moleque aí tá merecendo, cara. Aham. E teve um lance que me marcou muito. Aham. Eu trombei, foi no Paulistano, você vê como marca.
Eu tava jogando, eu trombei com o Fernando Pena. Uma trombada normal, uma trombadinha normal. Pum! Só que eu caí no chão, eu escutei todo mundo tirando sarro da trombada, eu ter caído no chão, eu levantei, e para eu levantar daquele chão, parece que demorou uns 5 minutos. Entendi. Eu falei, cara, uma trombada dessa nunca me derrubou no chão. Foi uma dividida que eu caí no chão e levei a pior. E eu falei, cara, você não tá treinando? Lógico que você vai cair no chão. Tá na hora de você parar. Porque eu já não tinha mais a vontade de me preparar, tá entendendo? O desgaste já era psicológico, né? Outras coisas que me ligaram. Eu cheguei no meu técnico, que era o Carlos Romano, eu era titular, o Caçamba o segundo, o Vitor o terceiro. E jogavam os três, porque eu já não estava rendendo. Eu começava jogando, mas eu saía e só voltava no segundo tempo, ali se tivesse muito ruim o jogo. E eu cheguei pro Romano e falei assim, Romano, tá na hora de você pôr o Vitor para jogar. E o Romano me respondeu assim, Danilo, se o Vitor começar a jogar, e ele também entendia isso, na resposta dele. Se o Vitor começar a jogar, você não vai sair de primeiro para segundo. Você vai de primeiro para terceiro. O Caçamba vai continuar o segundo. Caçamba. Eu falei, puxa vida. E virei para ele e falei, então põe o Vitor para jogar. Então isso quer dizer, eu nunca dei uma posição para ninguém. Eu estava dando pro menino. E teve a pior de todas, que eu já era jogador e supervisor do time. Tá? Então eu fazia duas funções. E teve um dia que tinha um treino e tinha uma reunião da Liga. Ia lançar a Liga, o NBB. E eu cheguei pro meu técnico e falei, cara, tem uma reunião da Liga e eu preciso ir. Ele falou, tudo bem. Eu falei, pô, você não faz mais falta. Normalmente, a verdade é essa, sim, né? Eu não posso mentir pra mim mesmo. Normalmente o cara fala, puta, não dá pra ir outra hora, pô, marca, treina aqui, vamos marcar o treino pra amanhã. É o que aconteceria, do que aconteceu na minha carreira inteira. Quando o cara falou assim, não, tudo bem, vai lá, vê o que tá acontecendo. Eu falei, puta, você já não faz tanta falta assim no seu time. Ou nenhuma falta dentro da quadra, porque o Vitor já era o primeiro, o Caçamba o segundo. O terceiro você pode usar ou não. Então eu falei, cara, para por cima, legal. A gente tinha sido vice-campeão paulista. Eu tinha ganhado no ano anterior de melhor armador do campeonato paulista. Isso. Né? Falei, é melhor parar por aqui, né? Você tá com gás de fazer outras coisas. Exatamente, do que alguém parar com você. Acho que essa sensação ela é muito, deve ser muito ruim. E eu peguei e parei sem deixar nada para trás, Alan. Então você me vê na quadra, eu brinco muito, eu corro muito, eu jogo com meus alunos na competition, eu jogo com os meus alunos na D14, se vem uma bola pingando na minha mão, vou pegar ela, vou arremessar, mas não deixei nada para trás. Então, por isso que eu consigo não ser competitivo hoje ensinando os outros a jogar, então eu entro na quadra para jogar, às vezes eu perco o racho na competition, tá tudo certo. E não virei aquele velho chato, né, que quer ganhar a qualquer preço, fica xingando os outros. Eu já topei com muitos. Então, eu sou sempre chamado para jogar os mundiais da categoria, né, Master e tal, e eu não vou por causa disso. Eu joguei 2 brasileiros, eu falei, não é isso que eu quero. Porque ali é cotovelagem, é tudo cara que sabe jogar, tudo cara que jogou bem demais, né? Tem cara que tá inteiro. Tem nego, o Marcionilho, que eu cruzei com ele lá em Foz do Iguaçu, o cara deu enterrado. Eu falei, caramba, bicho, o cara 45 anos tá enterrado. É mais velho que eu. Marcionilho começou a enterrar agora, né? Porque antes ele não conseguia enterrar, né? Jesus amado, eu falei, cara de 48 anos estão enterrando bola na cesta e pendurando no ar. Eu falei, não quero isso. Quero me divertir. Não, tá certo. Vamos lá. Ainda consegui jogar, o São Paulo foi lá, ganhou, os caras vão pro Mundial. Eu falei, jamais, cara. Os caras estão, o Jamison, os caras estão enterrando bola na cesta, cara. Eu não quero me machucar, não quero mais isso pra minha vida. Então eu parei de jogar e cortei legal, cara. Então hoje eu só brinco, né? Legal. Então é muito bacana isso. Não, legal. E eu vi a live que você fez com o Leandro Discreto, também, que é um cara também legal. Sensacional. E eu vi Gostei desse menino. Eu vi você falando também sobre a questão de você como é que você falou? Eu não me atrevo a entrar no 3x3 porque eu sei que esse negócio entra. Não, cara. Você fazendo isso. Ó, hoje, se tiver um árbitro, eu já não vou jogar mais. Eu pus na minha cabeça agora no final do ano passado. A Competition ainda faz alguns campeonatos e, cara, se é um lugar que eu amo estar, é na Competition, e eles sabem que por eles eu faço tudo. Tô falando desde os gestores até os meus alunos. Amo aqueles... Todo mundo que tá lá. Não tem uma pessoa que fala assim, não gosto. Lógico que uns você gosta um pouco mais, outros um pouco menos.
Mas assim, no frigir dos ovos, gosto de todo mundo. A gente entrou numa Copa, chama Copa Paulista e tal, Uhum. e, pô, coisa de massa, de velho. E ali é tudo empresário que já jogou basquete. Chegou um jogo que se a gente ganhasse, a gente classificava ou não, ou dava um passo para uma outra fase mais importante ou não. Eu cheguei para dirigir o time, teve um menino que falou assim, um menino, um homem, eu não vou jogar, joga você quem precisa ganhar o jogo. Eu falei, caralho, pelo amor de Deus, não, por favor, joga. Aí entrei pro jogo, né, cara? Aham. Cara, entrou pro jogo, você transforma, porque é um jogo Aham. com árbitro e tal. E aquele jogo eu jurei, cara, eu nunca mais vou fazer isso. Não vou, cara. Porque a cabeça pensa de um jeito E e o o corpo não corpo não. responde, Por incrível né? que pareça, eu já cheguei nessa fase aí já também. Você quer Né? Ah, você não, fazer. 35. Não, Cara, eu tô vendo umas pessoas aqui que eu preciso mandar um abraço, Alan. manda, São fica à vontade, a live é sua, cara. Luiz Lemes, que acabou de entrar, técnico da seleção da Holanda, hoje, O, cara Ca... muito bacana. o Casé tá te Walter chamando aí, Roese, ó. a Sara. O Casé tá te Grande chamando Casé, pra né, jogar cara? basquete 3x3. Ele agora tá trabalhando com basquete Não. 3x3. Não vou mais primeiro porque eu gosto de me dar bem na vida. E eu entendo no que eu não entendo. Aham. O basquete 3x3, cara, pô, o Leandro até falou, pô, é basquete. Basquete. Mas não é. Eu não domino o basquete 3x3. Então, como que eu vou me meter a jogar? Já sem físico, sem aquela competitividade toda, eu vou me meter a jogar basquete 3x3. Não vou. Não Eu faço. Porque cheguei a eu não jogar. domino. Eu cheguei a jogar, mas É diferente, não é? A é, dinâmica toda. eu cheguei a jogar o basquete 3x3, mas que foi feito lá no Rio, lá na É. CUFA. E eu consegui méritos naquele lugar lá. Eu fui eleito o melhor jogador de basquete de rua em 2010. Porra, parabéns, cara. Nós ficamos em segundo Meu lugar, trabalho mas rendeu. rendeu, tem várias coisas aí. Se for falar aqui, dá assunto também. Mas eu experimentei, cara, e assim, realmente. Você falou isso lá na live do Leandro, como eu falei, e eu aqui confirmo. O físico tem que estar muito acima do que o basquete Não. tradicional. O de 5 contra Você 5. acha que os caras falam, pô, você sabe jogar basquete? Lógico que eu sei jogar basquete. Eu É, não tenho mais físico pra jogar basquete, não dá. O 5 contra 5 eu uhum, domino. Do 7 ao 50 eu domino. Então, quando eu tô cansado, eu me escondo na quadra, aham, eu passo a bola, ou eu não deixo o jogo ficar rápido. Eu brinco lá com os meus alunos. Eu deixo do jeito que eu quero. O 3 contra 3 eu não vou conseguir fazer não, isso. não tem Então, como. como eu não domino, não tenho a intenção de aprender, Uhum, eu não vou jogar. É simples, cara. Porque pra mim, se eu estiver na quadra, ótimo. Se eu não tiver, tá ótimo também. Eu fui muito feliz o tempo que eu tava de camiseta e shorts e eu falo pros caras, e me pagam pra fazer isso. aham. Né? Então eu fui muito feliz nesse tempo. Não preciso mais fazer. Se eu puder ajudar uma pessoa estando, vou estar. Se não, não. Aqui de novo, ó, Rebeca, um grande beijo Fica pra à vontade. Rebeca, nas clínicas. Ale, tô te devendo, ela me mandou um. Eu tô te devendo uma resposta, Ale. Eu vou te dar essa resposta, tá bom? Mas eu vou fazer parte do seu projeto, sim. Tô devendo ela, eu vi ela aqui. E eu vi aqui que ele falou que eu fui o melhor armador de campos. Quem foi que falou Foi essa o meu irmão. barbaridade? Foi o meu irmão, Foi o Cássio. seu irmão, Te viu jogar o com ele, era Cássio. pequenininho. Exatamente. Cássio. Exatamente. Se ele falasse que eu não fui o melhor armador que Campos já teve, eu ia ficar tão puto nessa live, cara. Pô, que barbaridade é essa, Cassinho? Pô, teve eu, o Alan, pô, que barbaridade. Pô, só me faltava você falar que eu não fui o melhor armador que Campos já teve, né? Pô, fui campeão carioca, fui vice-campeão carioca e fomos Quarto. terceiro, se eu não me engano, Quarto no né? brasileiro. E quarto no Quarto. brasileiro. E campeão brasileiro lá quando a gente foi lá nos Jogos Abertos Foi do nos Brasil jogos, também. jogos abertos do interior. Isso aí. Isso Isso, aí. então, jogo do Brasil, né? Que foi para o Brasil Não, inteiro. então foi a Que a gente Copa. tinha, É, a a gente tinha o Copa. Paulinho Shade, Andrew Moulton, tinha Isso. eu, cara, Andrew não, time Moulton, bacana, cara, que que figura, figura, né? rapaz, outro cara Então, que sensacional. o pessoal chegou tudo bêbado, o jogo era 10 da manhã, tava dando 7 horas, os caras chegando bêbado, eu falei, meu, esses caras vão querer jogar basquete, os caras jogaram pra caramba, Jogaram arrebentaram o muito, jogo, cara. exatamente. Mas, Toledo, o Casé tava, ó o Casé, Isso, ele lembra, Toledo. cara, Isso aí, foi Casé. animal. Não sei se a esposa do Casé tá aí. Ele foi um dos caras que chegou bêbado lá, hein? Vou contar tudo na Ih! live. Então vamos lá, vamos continuar. Danilão, como que está sendo para você? Fala um pouquinho da D14, que é a sua academia de basquete aí. Como é que está sendo para você, assim, ser treinador? Assim, puxando por mim, né? Eu tive muita dificuldade de sair dessa fase de jogador para treinador. E aí eu implico isso muito a questão de você
da faculdade mesmo, né? Você pegar a didática, saber ensinar, porque no começo, e aí não sei se você também passou por isso, você quando está ensinando como jogador, você quer ensinar o que você sabe e acha que o cara vai reproduzir o que você sabe. E aí esquece das fases de desenvolvimento do cara, né, do aluno, mas daí com o tempo eu fui entendendo isso. Hoje eu consigo fazer o meu trabalho direito, pelo menos pelos feedbacks que eu recebo. Mas para você, como é que foi essa, sabe, sair do jogador para... Ou você não teve isso? Eu não tive, Alan, eu vou te falar. A faculdade, hoje não, né? Quando eu entrei, era FEFISA, o basquete era 1 ano, a matéria basquete. Aham. Né? Quando eu consegui me formar, que foi depois, bem depois, ela tinha uns 6 meses. Nesses 6 meses você tem uma aula por semana, certo? Isso foi o que eu fiz. Se você tirar os feriados, você tirar as provas e as aulas práticas, quantas aulas você tem de basquete? Então, assim, até um toque que eu dou para todo mundo que quer virar técnico. Acho que 90%, cara, é o que eu tive de aprendizado na quadra. É aquilo que desde a Thelma, que foi a primeira técnica, até o Carlos Romano, que foi o último, me ensinaram. Muito passando por Edivar, pelo Mortari, pelo Zé Boquinha, pelo Zé Neto, Daniel Watf. Quer dizer, você começa a falar o Nilo, você começa a falar, você tem que falar Guerrinha. todos, né? Não sei se eu vou lembrar. O Mical Guerrinha, muito bem. É muito do que esses caras me passaram. A faculdade te dá o quê? Aquela durabilidade de treino, né, meu? Você escrever um treino bacana, mas pouquíssimas coisas, cara, e eu vou te falar. Uso da faculdade. Show. Poucas coisas. Até porque eu sempre tenho pessoas mais competentes que eu naquilo que eu precisaria da faculdade. Seria um preparador físico, seria um fisioterapeuta, a D14 tem, né? Aquela pequena parte de nutrição, sendo educação física também, uso pouco, cara. Eu pergunto. Então, quando eu não sei, eu pergunto. Então, eu fico com a parte quadra. E aí, aquele domínio. Eu uso muito aquilo que eu aprendi e tudo aquilo que eu senti. Então, você, nós sabemos exatamente o que me fazia bem, escutar o que me fazia mal. Não me permito, Alan, dar um grito e humilhar alguém dentro da quadra. E a D14 é minha, é uma academia paga. A Competition é uma academia paga. Você fala, mas os caras pagam, você não vai falar. Falo. O que eu tenho que falar. No Palmeiras, que não era pago, eu tinha que ganhar, eu acho que eu não dei um grito. Entendi. No ginásio, no vestiário, sim. E tudo antes. O vestiário é nosso, é sagrado. Se tiver algum vagabundo aqui dentro, eu falava assim pros moleques de 16 anos, se for tirar daqui e levar lá pra fora, ok, cansei de ver cara que fazia isso. Mas aqui é nosso, então nós vamos falar o que tem que ser dito. Na cara, na lata, e vamos resolver aqui. Né? Então aqui, gritava, quebrava a cadeira também, eu era muito nervoso. Eu sou um cara muito nervoso, tinha que ganhar, tinha uma pressão de ser um Palmeiras, tinha que extrair do menino. Então a primeira coisa que eu fazia era o seguinte: tática, prancheta. A coisa não tá dando certo. Prancheta, tática, olha, aqui. E tem jogo que não vai. Quantas vezes eu não rendia como jogador? Não tá dando certo tática. Meu segundo tempo, motivacional. Porra, tá, o tal do vamos lá, pô, vocês jogam, tal. O terceiro tempo, se não deu certo, é pessoal, amigo. Aí já fechava a mão, já cadeira no chão, bico na cadeira. Mas lá no vestiário, no meio tempo. Tem que mexer com o bril. Não deu certo, exatamente. Mexe com o bril. Nunca expus ninguém ao ridículo, porque todas as vezes que eu vi um técnico fazer isso, eu ficava muito puto. O cara me perdia, cara. O cara me perdia. E comigo, não lembro, acho que nunca nenhum fez. Mas o cara me perdia, tá? Quando o cara jogava pra galera. Então eu usava muito dessas coisas. Eu sabia que, às vezes, boa bola, quando você acerta, assim, você se sente querido. O que me causava. Então eu sou um cara muito... que eu ensino, sou detalhista, tá, Alan? Mas muito de corrigir assim, ó, boa bola, mas se você fizer assim, tal, faz assim. Mas foi bom passe, a sua finalização não foi. Eu gosto muito de pautar o acerto também. Dar o feedback antes positivo. De fazer... Show de bola. Isso a gente aprende na faculdade. Isso. Eu posso ficar assim, pô, o seu arremesso foi ruim. Pô, o seu braço não sei o quê. Bom passe, deslocou bem, é isso aí. Mas o seu arremesso você corrige. A pessoa entende diferente. Exatamente. Eu também sou muito assim. Isso é metodologia, Alan. Então isso a faculdade me deu. Pô, nós tivemos psicologia na faculdade. Põe o acerto e corrige.
até que você falando uma coisa que ele não vai querer escutar, você elogiou antes. Exatamente. Né? Boa bola, deslocou bem, boa defesa, tomou o corte no final, então sustentou 5 segundos. Mas, pô, esse pé alarga mais essa última passada, tal que... Pô, ótimo. Excelente. Né? Então, por que eu quis criar a D14, que foi a primeira pergunta? E você vê que eu falo pra caramba, Não, né? fica à vontade, é isso mesmo. Eu vou fazer igual Porque, você faz Alan, com as pessoas aí, vou extrair o máximo que eu puder. então, Alan, por quê? Porque eu senti necessidade de ter um local assim, que fosse meu, Aham. né? Então, antes da D14, eu comecei dando personal. Uhum. Personal de basquete, personal. Pô, a coisa foi tão legal que chegou uma época que eu não tinha mais tempo de atender o personal. Uhum. E eu só tenho cara bom de ramo da vida pessoal do meu lado. Então a Competition é uma academia top A, que eu só tenho dono e chefe lá, e eu troco muita ideia com os caras. Sim. E eu chego pros caras e falo assim, meu, não tô dando conta de atender meus clientes, tô começando a dispensar. E se eu dispenso, outro vai lá e pega. Uhum. E o cara fala assim, pô, Danilo, no Brasil, nessa crise, você tá mandando o cliente embora, abre uma academia. Uhum. E eu pensando, pô, abre uma academia, abre uma academia, abre uma academia. Um dia eu fui lá, pô, vou abrir, porque eu comecei a jogar muito cara, porque eu não tinha tempo realmente para fazer. E aí fiz todo a faculdade, de novo, planejamento, plano de negócio, onde é perto do metrô, legal, é central, pô, legal, você tem quantos alunos para começar, quanto custa o aluguel, aí é aquele plano de negócio que a gente também aprende na faculdade. Demorou para eu abrir, mas ela já abriu estruturada e já abriu muito bacana, já abri com 20 alunos, assim, sabe? E continuei com o personal, mas direcionei todos esses que eu tava não conseguindo atender para a academia. Um local só. E ela virou um sucesso. Ela começou com um foco, mudou para outro, já abriu uma filial, né? Agora com a pandemia fechamos as duas, mas agora eu tenho um viés de voltar com ela com 2 focos, que são o alto rendimento, é aqueles que querem se educar para ir para os Estados Unidos, é aqueles que querem educação, só aprender o beabá para jogar na escola. Então, hoje nós vamos até fazer 2 tipos de categoria de D14, cara. Legal, muito bom. Então, eu ia falar sobre uma coisa que você citou aí, e assim, eu vejo esse volume, né? Eu estou tentando pensar em relação ao que eu faço aqui também. Só que eu estou no interior da cidade. E aí você sabe, como você morou aqui em Campos por um tempo, e você citou até a questão da distância que a gente tem do Rio capital. Isso, eu tenho tido, por exemplo, pelo meu projeto lá, que é o Geração Basquete, onde eu consigo... E ele está no clube, né? Eu consigo levar ele para dentro do Automóvel Clube, então assim, juntei o útil ao agradável. Só que eu tenho muitos alunos que eles têm que sair daqui se eles quiserem virar jogador, né? Porque a gente ainda não tem um time referência, né? Não precisa ser naquele nível que era, mas precisa de um time referência, né? O que você acha em relação a isso? Porque o cara quer jogar basquete, só que é difícil a gente alimentar um sonho sem que ele tenha uma referência, porque às vezes quando ele vai para qual faixa etária sua? Então, os meus alunos vão de 8 anos até o ano passado eu estava com 19, esse ano eu estou até 17, né? Então até 17 anos. Então, ali já está virando, né? Ele está procurando, ali ele está decidindo, na verdade, se ele vai continuar com o basquete ou se ele vai parar, né? Então eu tenho recebido muito isso, tipo assim, esse auxílio de o que fazer. E até queria que você me desse também um recado assim para os pais também, porque tem muito pai que pergunta por que o que acontece. Ele tem que sair daqui lá para a capital. E aí implica em morar, estar longe da família, abrir mão. Então, assim, como é que você vê essa questão, por exemplo, do basquete no interior? Você acha que ainda é pouco divulgado, né? Pouco massificado para os interiores? Não, total. Total, aqui na capital também, cara, porque, por exemplo, você tá no interior, mas tem a sua população aí, quando eu jogava, eram de 500 mil habitantes. Isso. Aí eu tô na megalópole aqui, só que aqui eu tenho um aluno de Santos, a Sara tava aí, até mandar um beijo pra Sara, vou fazer uma live com ela na quinta-feira que vem também, ela é de Santos, ela vinha de Santos. O Macário aqui que tá mandando aqui um abraço, ele é de Santo André, eu tenho alunos de Santo André, tenho alunos de Mogi das Cruzes, ele vem, o Eni tá aí também, um grande amigo, um irmão, eles vêm. Só que eu tenho, se eu contar Grande São Paulo, 15 milhões de habitantes, você tem 500 mil pessoas. A nossa dificuldade é a mesma, com 15 milhões de habitantes também não tem clube suficiente para todo mundo aqui. E os garotos têm que sair, eles têm que sair.
E a grande pergunta, Alan, que eu vejo, eu não sou o dono da verdade, é só o que eu acho e dá certo pra mim. O que você quer? Porque todo mundo vai falar, pô, Alan, é difícil. A resposta que eu dou é a seguinte: quando você encontrar alguma coisa que seja fácil de fazer na vida, me avisa, porque eu também quero. Tô procurando também. Tô procurando. Verdade, Eu faço um monte de coisa. Verdade. É tudo difícil. Comentar jogo, você falou, pô, comentar jogo. É difícil pra burro, cara. Mesmo com 10 anos. É muito difícil. Fazer esse programa que vai. Hoje tem o programa, já tá gravado. Eu gravei ontem. É muito difícil. Pra sair 45 minutos de programa, eu fico 2 horas no estúdio, cara. Filmando e vai e volta, e errou, e pô, e foi, e leu o TP, e leu, o português saiu, acelerou a fala e volta. É muito difícil. Então você ser jogador, fala o que você quer. Porque tem cara que às vezes não quer. O que eu vejo? Às vezes ele tá motivado pelo momento, mas de fato... Não é isso, Alan. Não... Vai por mim, vai pelo pai aqui. Não, vambora. Todo mundo quer o bônus de ser jogador de basquete. E você viveu num grande time, certo? Sim. A gente chegava de carrão lá, pô, não é bacana? Você fala... Duvido que você não olhar e fala assim, eu quero. Porque quando eu vi o Pipoca chegar, eu olhava e falava, puta, eu quero um desse, eu quero um carro desse. Exatamente. Pô, eu chegava de Sonata, malandro. Lembra aquele carrão preto que eu tinha? Porra, animal. Era ou não era? Hoje eu não posso mais fazer isso. Eu posso chegar de Sonata, isso em 2002. Então, e você tinha que olhar a inveja positiva. Porque eu fiz uma live com o Pipoca, eu falei pra ele, cara, quando o Pipoca chegava de Bonanza, eu olhava e falava, puta, eu quero ter uma dessa. Deixa eu olhar o que ele faz pra ver por que ele tem uma dessa. Como é que ele conseguiu? Exatamente, não é que eu quero que ele perca aquele negócio, eu quero ter também uma dessa. Deixa eu ver o que ele faz, que eu vou seguir o caminho desse cara. Esse foi sempre o meu pensamento. Então você viu que é mas só que você, por ter convivido, você era um jogador do time, a gente não tinha só bônus. A gente tinha ônus pra caramba ali, cara. O que é? Não ter sábado e domingo, não ter... Cara, foda, né, meu? Não ter Natal, Ano Novo, não tinha carnaval. Era de segunda a segunda. Isso eu conto quando o pessoal me pergunta. Né? Joga no Rio de Janeiro. Fala, eu jogo a 4 horas do Rio de Janeiro, malandro. A praia Gruçaí era 30 minutos onde eu tava, um calor infernal. Lembra a gente treinando, que a gente suava? Isso tudo é ônus. Mas todo mundo quer o bônus, que quer chegar no carrão. Ó, o Casé. Aquela o Casé, aquela menininha mais bonitinha que é você. Isso tudo é bônus. O ônus ninguém quer pagar, cara. E é duro, poucos querem pagar. Então o menino quer ser jogador, você tem que primeiro falar, cara, você tá vendo o cara ali, o produto final na televisão. Quando ele chegar ali, cara, o cara fez musculação, o cara fez ortomolecular. Eu fazia ortomolecular para me manter com 35 anos, pô, passando o pulso do ar. Você fala, pô, como você faz isso? Pô, eu gastava dinheiro comigo, né, com ortomolecular, musculação, dormia cedo, almoçava direitinho, isso tudo é o ônus. Não saía de balada. Tinha balada, cara. Pô, é legal, você sabe a minha vida? Você acha que dá pra ir pra balada e jogar no outro dia? No Rio de Janeiro a gente jogava de domingo era 10 ou 11 da manhã, lembra que a SPN passava? Um calor. Como você sai na balada no... Pô, como você sai na balada no sábado? É impossível, então as pessoas não veem isso. Verdade. Pra esses garotos você tem que falar, o seu ônus é sair de casa da mamãe, não ter mais o leitinho no pão, né? Ali, sua mãe chamar, pô, tá aqui. O meu filho, daqui a pouco ele vai precisar sair, cara. Ele vai precisar sair, porque tá tudo muito fácil. Ó o Filipinho. Né? Tá tudo muito aqui. É outro, né? Ó quem chegou aí. Pai e filho, você Grande abraço, cara. Gosto muito. Também, é um dos meus filhos esse aí. Filipinho, também, cara, né? Filipinho é um cara também. Também tem uma academia muito bacana que eu indico, viu? O cara do bem total. Um cara excepcional. Lá de Mogi das Cruzes. Eu convivi bastante com ele também depois. Ele... Poxa, cada história de se poupar para treino, um cara dedicado, exatamente. Excelente. São pessoas que entendem exatamente o que eu estou falando. Então, se esse menino quer virar, porque não são todos que querem virar jogador. Tem pessoas que estão ali, usam o esporte para ganhar uma bolsa de estudo, e para mim tudo é legítimo. Tudo é muito legítimo. Mas eu quero virar jogador. Opa, então você vai ter que morar numa república que eu falei, pô, você viu lá de Sonata, né, bonitão, mas quando eu saí de casa eu morava eu e mais 10, no meu quarto era eu e mais 5. Tinha uma televisão, quando eu brinco que você era o meu controle remoto, eu já fui o controle remoto de alguém. Aquela televisão de seletor, que o cara fala, pô, muda de canal lá, Danilo, chegou agora. O lixo do banheiro vinha nessa altura aqui, ó, Casé.
Ô Cazé, ô Alan, porque ninguém ia tirar, só tinha moleque ali. Aham. Se comprava uma pizza, comia 3 pedaços, fala, pô, a coca tá gelada, quando chegar do treino eu vou tomar essa coca. Os Alguém caras tomou, tomavam tudo. não ofereceu. Então, É isso isso, é tudo é ônus que verdade. você tem que passar. Isso vai te criando uma casca, né? Aham. E você vai aprendendo. Aí meu nível foi melhorando, no meu contato eu falei, não quero morar em mais 10, quero morar eu e mais um. E Uhum. não quero morar nessa pocilga, quero morar no apartamento. Aham. Né? Você lembra quando Verdade. eu cheguei em campo? Aham. Os caras me levaram no lugar que eu cheguei ali, olhei e falei assim, ó, dinheiro tá legal, comida tá tudo certo. Ali eu não moro. Aham. Mas poucas pessoas podem fazer assim. Não, como não moro? Os caras todos moram lá. Eu falei, eu não moro. Eu Aham. vou voltar pra minha casa. Era uma viagem de 8 horas de carro. Aham. Tô voltando. Quando você arrumar um apartamento pra mim, você me liga. Tá tudo certo, mas ali eu não vou morar. Pô, o cara me pôs um apartamento que eu dava churrasco pro time inteiro, pô. Eu não Aham. tinha lá porque você era juvenil, mas dava churrasco pro time inteiro. Ah, é, Na, né? na Rolava esse varanda. churrasco aí, eu tava de fora, né? Você tava de fora. Na varanda da onde eu morava. Então, quer dizer, você vai crescendo, você vai podendo exigir algumas coisas. Mas você tem que pagar o preço lá atrás. Exatamente. Nada é de graça, cara. É, então, você falou. Olha o Ricardo Reis, cara. É ele mesmo, precioso, Deixa eu cara. Que ver. saudade desse cara. É o É precioso. ele, cara. É ele mesmo. Puta, que legal, preciso seguir esse cara. Depois me manda um oi no Instagram pra me seguir de você, cara. Que saudade do precioso. Preparador físico nosso, bom demais, hein, cara. Então, você falou sobre uma coisa que é interessante que os atletas entendam, do investimento em você mesmo. E aí eu Ah, vou, eu sim. vou dizer porque, assim, hoje a gente consegue ter acesso, por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma live onde a gente consegue disponibilizar isso para os atletas. Eu vou dizer por mim, né? Na época eu não tinha tanto esse conhecimento porque eu não tinha saído de campus, né? Eu tinha vocês Certo. aqui, mas essa de sair, eu só fui aprender isso depois, quando eu fui para Brusque, né? Até o Guerrinha que arrumou para eu jogar por lá. E foi legal pra caramba, porque eu passei um ano lá e assim, transforma mesmo, a morar com Sim. outras pessoas. Mas a questão de você investir, isso também não está ligado só na questão de moradia. É a alimentação, é o tênis, que o cara deixa de ir para balada para comprar o tênis dele, né? É o trabalho que ele vai procurar na academia hoje, sim, formar com um instrutor. Então, eu vejo que isso tem acontecido mais, mas ainda falta. Eu sinto porque eu vejo com os meus atletas isso lá no meu projeto. Essa conscientização de ter uma noção de investir nele mesmo. Porque o cara, como você falou, ele quer o ônus, ele quer o bônus, mas ele não quer pagar o ônus, entendeu? É uma característica isso. Então eu acho isso Né? É também todo mundo. importante. Todo mundo e é natural do ser humano. Mas só que o funil, e você sabe, começa aqui, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, você pega a escolinha, sub 12, 13, 14, vai 16. Chega do 19 pro adulto, é isso aqui, cara. Passa um só. Exatamente, E aquele exatamente. cara que investiu, que pagou. Eu não sei se você, quando você foi para Brusque, por exemplo, você chegou a sair no soco com alguém na República? Soco? Não. Na Então, você República não, imagina. mas nos treinos sim. É Então, a mas mesma treino coisa. diferente. Mas não, então, mas você imagina você estar morando com outros moleques, Uhum. chega numa situação, eu tinha 18, 19 anos, chega numa situação que bate tão que é a hora que você também tem que cravar a tua bandeira, ó, daqui você não Exatamente, passa. Que exatamente. tá um testando o outro, até onde você pode ir. E sair no soco. Uhum. E no outro dia você tem que treinar com o cara. E sai no soco. E você não pode nem falar pro diretor nem pro técnico, não vai os dois embora. Vai embora, exatamente. Né? Você manda os dois embora. Então sai no soco, é a hora que você tem que cravar a tua bandeira. Então tudo isso eu acho que é muito importante, te dá uma casca. Hoje é lógico que mudou. Mudou muito, a linguagem com que a gente fala com os nossos alunos mudou bastante. O jeito de abordar, os meninos estão muito. Eles questionam mais, com mais Uhum. sabedoria. Se você não estiver Uhum. preparado, os alunos te engolem. É Na verdade. D14 eu tenho um moleque, o filho do Wayne, e tem um moleque de 7 anos lá, cara. Questiona. Hoje Uhum. os moleques questionam, cara, e é com sabedoria. E você tem que saber responder para você ter a credibilidade, Alan. Acho que isso é Exatamente. muito, muito importante. Se você gaguejar, você tá pego. Tá Exatamente. pego, os caras não vão te seguir. Danilo, você também participa, né, como treinador, que eu já vi, nos cursos da NBA no Brasil, né? Como é que é? Eu posso estar me equivocando aqui, mas como é que funciona? Não, sim. Você já treinou até muito cara aí de nome aí, né? Leandrinho, Assim, Raulzinho, Raulzinho, Herta. E puta, assim, cara. é um retorno maneiro isso daí, né?
Como é que é? Muito maneiro, porque eu falei, estratégia de tudo faz parte de negócio, não tô aqui querendo ensinar ninguém. Aham. Mas, por exemplo, eu sei que quando eu treino um cara desse, logicamente os olhares do mundo, não é? Uhum. Viram, né? Você faz uma postagem, fala, caramba, o cara tá treinando esse cara, deixa eu ver o que esse cara tem. Isso é uma coisa que é natural e é um investimento. Então, o que eu falo da competition, eu tenho estrutura, o que é muito difícil. Um Uhum. cara desse eu não posso treinar em qualquer lugar. Então eu tenho a estrutura que a academia que eu trabalho gosta tanto de mim que ela acaba me disponibilizando, acaba sendo bom para todo mundo, que é um cara desse, lógico, leva a visibilidade em termos de basquete para a academia. Então, assim, e os caras precisam achar que você é bom também, senão ele vai uma vez e não volta, Aham. né? Vai para os Estados Unidos, lá tem um monte de cara que faz isso, vai e não volta. Então esteja estudando sempre, né, Alan? Aham. E eu tenho a minha metodologia. Tem muita coisa hoje em Instagram, YouTube, que você pode pegar milhares de treinos. Tudo pronto. Exatamente. Aham. Eu não tento, lógico, algumas coisas você vai lá, copia, mas eu sempre tento mudar alguma coisa, Aham. né? Porque a coisa que eu acredito. E os caras questionam. Quando, por exemplo, eu vou dar um treino pro Arrozinho, eu tenho que falar por que que eu quero que ele faça essa saída desse jeito, a outra do outro. Né? Então tem que assistir muito o jogo. Então assisto o jogo de basquete demais, Alan. Demais mesmo. Passa no YouTube, eu tenho meu amigo N que sempre ele vê coisas, então tem algumas pessoas que me mandam algumas coisas que eu vejo, pô, interessante isso aqui. Não faço uma cópia fiel, sempre mudo uma coisa ou outra. Aham. E as clínicas da NBA antes eu fazia mais, agora eu faço menos, até porque chegou a NBA School, tem Aham. muitos técnicos. Mas no início eu fazia quase todas, cara, pelo Brasil afora aí. E foi onde eu descobri e falei assim, pô, eu tenho esse carisma. Então é Aham. muito de carisma também, a É, empatia do aluno com você. Não é você ser exatamente. um baita. Você pode ser um baita técnico, o moleque olhou pra você e não gostou, esquece. Aham. Você vai falar pra ele correr, ele corre daquele jeitinho dele lá. Então eu vi que eu tinha esse carisma com a molecada, Uhum. aprendi demais com eles. Quando a FIBA fez o IDP aqui em Brasil, em Campinas também, pô, e eu sou um cara, você vê que eu falo pra caramba, cara. Então tinha o técnico da seleção norte-americana sub-17. Aham. Cara, e ficou eu, o Agra e ele no mesmo hotel. Cara, eu devo ter enchido o saco daquele cara, que eu não parava de perguntar pra ele. Pô, mas coach, mas por quê? Mas tal, não sei o quê. E tava o Petrovic da seleção. E a Thelma. Então quando você tá no meio desses caras, você fala assim, pô, daqui eu sou o pior deles. Aham. O que eu faço? Eu não fecho a boca, mas só perguntando. Mas por quê? O que você acha? Pá, e vou pegando esse conhecimento pra mim. Tá E certo. vou pegando pra mim. E aí quando solto no meu negócio, pô, eu chego com uma gama de coisa até pra criá-la, Uhum. né? Muito do que eles falam, tem coisa que eu descarto. Eu falo, Aham. não, isso aqui não serve pra minha academia. Mas muita coisa serve. E ponho com o meu jeito, que eu sei que eu tenho um carisma, vou a molecada gosta, falo, pô, vou pra cima. E vou pra Legal. cima. E eu vou te falar, a melhora dos garotos, ela é visível, Alan. Ela é visível na D14. É muito bacana, cara. Não, é legal. É porque você está aplicando direto no trabalho específico dos fundamentos. Eu vi você falando que você trabalha, você não se preocupa muito com essa questão de como. Tática? Sabe, É. tem muito. Esquece Isso isso. a gente vê muito também, assim. Eu também procuro muito conteúdo, eu vejo aí entra a questão da gente estar sempre olhando com um olhar mais crítico. E eu vejo muito essas questões, né, de você tá sempre tem sempre uma tática, uma coisa que é como se fosse um molde. E a gente sabe que o basquete, mesmo para aprender e para ensinar, ele não tem como ser engessado, né? Você tem que Não. ir aplicando e vendo, aplicar e ter retorno, e olhando, tendo feedback para que você possa quase que instantaneamente ir modificando o que falta, né? Então, Alan, você. eu dou uma sorte que eu falo assim, eu dou uma sorte. Fui eu que criei, então não é sorte. Eu criei realmente para isso. Aham. Eu não sou um time que disputa campeonato. Então, para mim é muito, mas muito mais fácil Trabalhar não ter que ganhar individual. ou não ter que ganhar ou perder. Então eu não preciso Aham. lidar com a tática. Se eu tenho garotos de 16, 17, como eu tenho na D14, eu tenho que ganhar ou perder o jogo, Aham. muito desse fundamento, eu vou tirar o fundamento e vou ter que pôr uma parte tática ali. Não Aham. posso ir franco atirador para um campeonato. Né? O Campeonato Paulista, por exemplo. A D14 vai na federação e eu vou me inscrever. Muda tudo, por isso que eu não vou. Aham. Eu busco alguns amistosos, né, para o pessoal correr. A tática é mínima. Então, Entendi. tipo, um treino antes, escreve ali na prancheta, ó, aqui, uma coisa mínima, 5 abertos, com bloqueio ou sem, Aham. defesa, ou vocês vão trocar, ou vocês vão dobrar. Isso, simples. E vão pro jogo. Aham.
E eu acredito muito nisso de, pô, deixa a liberdade e eu só corrijo. Agora, se eu tô, por exemplo, técnico do Palmeiras como eu fui, Aham. esquece, irmão. Eu devia ter umas 23 jogadas. Defesa, pressão, individual dando fundo, individual sem dar lado nenhum, pressão quadra inteira, saída de pressão, Aham. individual, chegada de contra-ataque. Pô, já falei um monte de coisa aqui que eu tinha que pôr, então já não dava tempo de ficar dando fundamento. Entendi. Você tem 1h30 de quadra, eu tenho que fazer um moleque, e a gente sabe que isso aí é repetição, né? É muita repetição. Então eu sempre dava uma meia hora de fundamento, mas o campeonato vai funilando, mentira o cara que fala que, pô, dou fundamento o ano inteiro. Não dá, o Não tem campeonato vai como. funilando, você pega na tática, dá segundo semestre ali, fala, pô, quem pegou, pegou, Aham. preciso ganhar o jogo. Deixa aqui, pressão, ajuste de 3-2, variação, pressão 3-1, saída de pressão. E aí você vai deixando um pouco essa parte de fundamento de lado. E isso eu não queria, Aham. porque eu sei que é importante. Aham. Então eu falei, cara, não dá pra mim, até porque eu não sei perder, como técnico é pior. Você depende da mão dos outros, né? Exatamente. Você arma a jogada, você acha assim, pô, tô me sentindo Pablo Lasso, que é o técnico do Real Madrid, Aham. que eu copiava muito o Real Madrid. Uhum. Armava a jogada, pô, falava, puta, eu me sentia, pô, do caramba essa jogada. O cara saía livre, ia lá e errava. Eu fui jogador, eu sei que ele pode errar, mas na hora eu falo assim, puta, filha da puta, errou essa jogada. A jogada valeu o quê? Bonita pra caramba, você me errou. Eu ficava puto. Mas aí eu chegava em casa e falava assim, não, Danilo, você errou mais do que acertou na sua vida, você não pode ficar bravo. Porque Exatamente. errou o arremesso, tá livre lá, 35% de média é uma boa média. Aham. Cada 10, você põe 3 bolas e você erra 6,5, o moleque chutou e errou. Fala assim, para, não é pra você. Não dá pra mim. Cara, eu tô com saudade, eu vi você falando do Precioso, eu tô com saudade desse Precioso do Ele caramba tá aí, ó, cara. Altas tá aí. risadas, cara. Preparador fazer a gente correr naquele campo lá. Era do Goitacás. Porra. Era do Goitacás e o campo do Municipal. Eu lembro Do de Municipal, cara, pô, como é calor aí em Campos, né, cara? Você imagina pra um cara que sai da terra da garoa, sai de Mogi, que às vezes você acordava, a neblina tava aqui no olho, e fui direto pra Campos, aquele calor, pô, o Ricardo mandou a gente correr naquele campo, queria matar o Ricardo no começo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vou Mas o pedir time pra- corria, né? Não, corria. O trabalho na quadra tinha resultado. Tinha, Vou pedir pô, Ricardo. pra galera depois de ir compartilhando também a live, comenta aí, a galera Porra, também que legal, tá legal. feio com a gente. Eu joguei lá no IGTV, então acho que vai ficar legal da gente ver depois lá. Depois eu vou mandar Alan, ela pro YouTube também. Fala aí, Alan, Gabriel. eu vi uma pergunta aqui, eu acho muito legal responder, do Nilson. Pergunta por que nós temos poucos técnicos negros no NBB. Então eu vou até emendar legal. um negócio, que uma vez as pessoas, eu sei que a minha posição é uma posição que todo mundo quer que eu me posiciono, e Então, às vezes eu... antes de você falar, vou deixar você respondendo aí, também já vou emendar, porque essa pergunta também já foi feita lá antes, eu ia te fazer, por isso que eu voltei, pelo Léo também que está aqui, é o Léo Zanz. É a mesma pergunta, mas ele queria saber mais em relação ao posicionamento dos atletas de basquete, em relação a esses temas polêmicos, que na opinião dele, né, ele acha que é diferente dos jogadores da NBA que se posicionam mais. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que você vai responder as duas junto aí. Cara, eu fui jogador e eu só tenho sucesso nas coisas que eu faço, porque a cabeça... Eu trago o que eu aprendi como jogador, que é, pô, jogador, a gente falava com o Sirion do mesmo jeito que a gente falava com o Lulu. Eu não lembro como chamava o prefeito que ia lá fumando na quadra, naquela época podia fumar dentro da quadra. Como chamava aquele médico? Era o Baixinho, gordinho. Baixinho, pessoal, ajuda aí. Ajuda a gente. O prefeito era um médico que chegava na quadra fumando, mas era ele que dava o ok pra ter esse timaço. E era um time caro, né, meu? Só que eu lembro que eu brincava com o Sirion igualzinho Arnaldo. Igualzinho Arnaldo Viana. Chegava o Arnaldo Viana, ele chegava com aquele cigarrinho dele ali, pá, andando devagar, todo torto. Eu brincava com o Sirion do mesmo jeito que eu brincava com o Arnaldo. Isso o basquete me deu. Exatamente. O prefeito chegou. Tô nem aí, cara. É igualzinho o Sirion. Então, isso o basquete me levou. Só que eu não posso mais pensar como jogador. O jogador não se posicionar, vocês têm que entender. Existem poucos clubes no Brasil, o cara tem medo de posicionar. Tá? Nem todo mundo tem uma posição como essa que eu falei, que eu cheguei em Campos, acertei meu salário,
cheguei com o carrão, tava tudo certo. Falei, ali onde vocês me levaram eu não moro. Tô voltando para São Paulo. Quando vocês arrumarem um apartamento, eu fico. Poucos caras têm essa condição. Inclusive no time mesmo tinha jogadores que não podiam ter essa Socorro. postura. Não, eu via onde os caras moravam e os caras falavam assim, porra, o Danilo vai ficar ali metido. Metido não, eu adquiri essa condição. Então isso não é ser metido. Quanto eu ralei? Quanto eu ralei para ter a condição de falar, não vou ficar aqui e se você demorar muito eu vou para outro time. Porque eu tinha proposta. Então os caras, pô, não deu uma semana, os caras me arrumaram um negócio, mobiliado, tudo bonitinho. Né? E isso também me coloca uma mira na minha testa. Porque se eu chego aí num jogo, é lógico. Então você tem que se bancar também. Não adianta chegar a ficar falando. Você tem que se bancar. Você vai fazer isso, você tem que entregar. O cara vai te cobrar. Exatamente. Porque você tá expondo uma posição, você fala assim, eu não vou ficar lá junto com os caras. E eu sei que tem gente que fala assim, pô, o cara acha que é melhor que os caras. Não sei se eu sou melhor. Ali eu não vou ficar. E eu pus uma mira, eu falei, pô, se eu voltar aqui, tem que jogar pra caramba. Exatamente. Eu fui lá e fiz meu trabalho. Tudo certo, ninguém nunca reclamou de ter me posto lá. Assunto até que morreu, não é verdade? Então você tem que entender o jogador. Nem todo jogador tem essa condição. Então o cara vai se posicionar, ele se posiciona de repente contra uma marca, contra o sistema, contra um... Ele vai sofrer. Então eu entendo muito isso. Isso me ajuda muito na hora de comentar, que você vê que eu não critico o jogador. Eu entendo, cara. Tá? Legal esse tem que entender. Aí. É importante as pessoas saberem disso. Esse posicionamento tem que partir hoje de mim. Que, se o NBB gostar de mim ou não, é indiferente. Se a federação, se a CBB... Eu não dependo mais dos caras. Mas já dependi. Então, hoje eu sei como eu posso falar e eu lembro como eu não podia. Eu sempre tive uma visão crítica. Tinha coisa que eu não podia falar. Exatamente. Tá? Não podia falar. E tem que entender. Você tem 10 times, 30 times na NBA? Você não tem 30 times. Quantos times pagam em dia? 4 hoje, talvez? Se você está num desses 4, você quer se segurar ali. Então eu tenho que pensar com essa cabeça e entender, às vezes, o jogador bom não se posicionar. Ok. A segunda, por que poucos técnicos negros no NBB ou, quiçá, nenhum? Que eu estou lembrando aqui. Eu posso voltar aqui. Não, ou quiçá nenhum. Então vamos lá, a pergunta, e tudo que eu falo é que eu acho. O negócio, não adianta a gente olhar para a ponta do iceberg e falar, eu quero um técnico negro, um diretor negro. Não. Não é isso que vai resolver. Não. O Danilo poderia estar lá, porque quando eu parei de jogar, o Saldanha da Gama queria me levar para ser técnico, o time estava no NBB. Se eu tivesse ido, com certeza eu teria continuado. E não ia mudar absolutamente nada, o Danilo estar lá ou não. Você tem que olhar por que tem técnicos negros no NBB, pelo que eu vou te falar agora. Para você ter técnico, você tem que ter CREF, tem que ter feito faculdade, certo? Na minha sala de aula na faculdade, quantos negros tinham? Na minha 2 ou 3 de 50? De 40 alunos? 2 ou 3? 4? Vai, talvez, agora eu não lembro. Desses 4, todos os esportes. Né? Isso afeta fundamentalmente a ponta da pirâmide. Então a gente pode falar, é racismo? Mas é lá de baixo. Você tem que ajustar lá embaixo. O acesso ao negro, ao melhor estudo, à universidade. E aí ele vai conseguindo os melhores empregos. Porque proporcionalmente, tá? Você não tem 10% de alunos negros na faculdade, eles não vão chegar nos melhores cargos lá no topo. Vai então não adianta olhar lá e ficar gritando, pô, tem que ter um negro. Esporadicamente vai ter um negro que vai estar lá ou não. Mas se você pegar a relação de proporção, ela é do que vem do estudo. Meus filhos são negros. Eles estudam em escola particular. Vai ver quantos tem na escola particular deles. Quantos negros tem? Poucos. Então não é que você não luta pela causa. Lógico que luta pela causa. Mas eu não vou ficar gritando que eu quero técnico negro lá se eu não arrumar aqui embaixo, Alan. Exatamente. Eu tenho que arrumar embaixo o acesso ao negro. Educação, saúde, tirar ele dessa zona. Onde na periferia tem mais negros, não tem mais negros na periferia? Então, eles às vezes não chegam no acesso porque eles têm que parar de estudar, para trabalhar, para pôr... A gente tem que dar educação para esse povo, segurança. Então eu podia olhar e começar a gritar aqui também, pô, não tem negro técnico no IBB, não tem negro diretor, tá? Fala assim, tá, qual o grau de instrução que o governo dá para a população negra conseguir se qualificar para pleitear um cargo desse? Então você fala, Danilo, mas tem negro que qualificado? Tem, mas você pega a proporção, você tem 15 times, às vezes não tem nenhum negro porque escolheram 15 técnicos.
É Aham, diferente você ter 50 times e não ter nenhum negro. Aí eu gritaria também. Falou, exatamente. cara, eu acho que eu acho que você tá errado porque tem 50 cargos, mas você tem 14 cargos, muitos cargos de cidade, né? Uhum. Muitos técnicos da cidade. Falou, ok, eu tenho que qualificar melhor. Na base já tem bastante técnico negro aqui em São Paulo, tá? Então eu acho que eu tenho que qualificar mais para ter uma gama maior de negros, tá? Uhum. Com a instrução, e eu falo no geral, eu não falo só do basquete, eu não consigo olhar só para dentro da minha bolha. Quando eu falo isso, eu falo só do basquete, não. Eu quero mais negros qualificados para disputar esses altos cargos na empresa. Porque aí você tem as exceções, estoura um ou outro. Aham. Ah, sempre vai ter um bem colocado, mas isso é exceção, não É. é regra. Para a gente poder disputar de igual para igual. Eu pude, e eu sei quanto me custou, e eu não gosto de ficar falando, pá, porque. Mas você sabe também. É Eu também difícil. tive essa É, condição. é fácil. Não, nunca Quantas. foi. Você não sabe quantas chegam. É isso que eu ia falar agora. Comentarista, quantas chegam? Pô, você é o único comentarista negro. Eu falo, mas. Cara, quantas televisões passam basquete? Aham. Fox, ESPN, Band e Band Esportes. Quatro. Você tem quatro vagas de emprego, tem um negro, 25%. Nós Aham. estamos muito acima da média ainda com 25%. Não O adianta você falar para normal, o mim. normal é Ah, não ter nenhum. o normal é ter Não deveria ser o normal, né? 8%, 5%, 10%. 10% o número. Não, você tem 25%. É verdade. Entendeu? E Uhum. aí entra o negócio. Quantas mulheres tem? Aí, quantos gordos tem? E quantos não sei o que tem? Não. Precisa qualificar. Mas é lá embaixo. Então eu sempre vou cobrar do Estado, crítico do Estado federal, seja o do governo, seja o Governo, municipal, município. estadual, né? Federal, estadual, municipal, de dar essa colocação para todo mundo. Ou dar a chance. Aí, se o cara não quiser ir, tudo bem, tá? Porque eu falo de uma forma geral, não consigo olhar só para o basquete. Você vai Uhum. pegar cargos de multinacional, de presidente, também não tem muito negro. Mas quantos chegam que conseguem? Aí, se você for pegar porcentagem, é isso aí mesmo, cara. Não, é verdade. São poucos qualificados, alguns conseguem passar. Com porcentagem? 10%. Quantos tinham na sua sala de aula lá da faculdade? Ah, uns 10%. Ah, então pronto. É. Tá aí, eu não consigo tirar muito disso. Eu não consigo achar que é sacanagem. Não entendo como sacanagem, Aham. tá? Tem uma Entendo questão como que precisa ser analisada, como você falou lá atrás. E lá atrás. ela sempre vai bater na educação, Sabe por quê, principalmente. Alan? Porque se eu tenho uma empresa, Uhum. eu tenho uma empresa, e eu tenho uma empresa, a Uhum. D14 é uma empresa. Eu não vou escolher a mulher, o homem, o negro, o branco, o gordo. Eu vou escolher o competente, cara. O competente. A minha empresa precisa girar e eu preciso ganhar dinheiro. Aqui nós estamos Exatamente. falando de negócio. Aham. Ah, eu não gosto do cara. Não vai jantar com o cara, mas eu quero o melhor cara. Então, se tem Aham. uma empresa, eu posso até achar o outro mais bonito, mas, pô, ele faz o meu negócio girar. É você, irmão. Se eu não gostar muito de você, você não vai jantar comigo depois. Aham. Mas você vai me entregar e eu vou te pagar bem para isso. É assim que eu penso. Não, Né? tá Então, se tiver corretíssimo. o negro qualificado de igual para igual, aí a partir do momento que a gente tiver de igual para igual, eu entro nessa discussão de ter poucos ou não. Mas por enquanto, eu tenho que bater lá embaixo, no acesso. É pouco acesso, vem do Estado. Aí, pô, você pega, não tem acesso a falar duas línguas. Aham. Olha, vai pensando o tanto de coisa que vai não qualificando ele para ser um cara diferenciado no mercado. Então tem que arrumar isso lá embaixo. Show de bola. Excelente, Danilão. Pessoal, se vocês quiserem fazer mais Manda a perguntas pro Danilo pergunta aí, aí, cara. vamos embora. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Óbvio que a gente vai lembrar demais, mas. Eu vou lembrar, Só- cadê o Cipó? Cadê o Cipó? Aquele neguinho era triste, hein, cara? Ele dava trabalho. O do que ajudava lá a gente, né? Não, o Que- Cipó que jogava. Não era o que jogava lá? Aquele outro que jogava? Tinha dois Não, juvenil, era você e o Cipó. Não não, era o era Cipó? Cipó, não, era o Murilo. Não, Murilo Não. Diogo não. Murilo Diogo eu sei onde anda. Cipó, pô, o outro que enterrava. Se Casé tiver aí, cara. Quem era o outro, Cazé? Era Serol. Serol, Serol, Era Serol. Faz um tempo, Serol. faz um tempo que eu não vejo Serol.
Ele tem estado mais distante da galera, assim, mas. É, Eu vi um ele tempo era, ele, atrás, ele era meio da pá virada, né, cara? Serol gostava Gostava do da mal feito, loucura. né? Olha o Mas, Ricardo aí. Serol gostava do mal feito, né, cara? Moleque difícil de. Treinador Guto. Guto, faço sim, cara. Faço outra live com você tranquilamente, cara. Tá? aí, ó, Só a gente marcar. a Box to Box perguntou aqui, ó. Danilo, qual o grande momento calma aí, qual o grande momento do Danilo em transmissões da NBA? Qual um grande momento para você aí numa transmissão que você fez aí? Tem algum que você. As Pode finais pensar do aí. ano. Não, as finais do ano passado, né? Que eu transmiti ao vivo. As Assim, finais cara, da NBA, né? da NBA, assim. Uhum, Eu sei, assim, que hoje eu sou um cara que, pô, as pessoas respeitam, elas olham, elas querem, usam como exemplo. uhum. Mas eu não, eu sei disso, mas eu não consigo me ver assim, entendeu? Então chega assim, chegamos nas finais da NBA, primeira expectativa, quem vai comentar, não vai? Eu acabei comentando tudo na Band, mas sempre acho que, pô, sei lá, sou eu, os caras chamam outro. Eu tenho um Uhum, contrato, mas não necessário. O cara não é obrigado a me pôr. E, cara, você chegar numa transmissão, que eu falei, eu chego bem antes, nas finais, muito antes ainda. uhum, Você olha pro lado. Primeiro que é uma emoção do caramba, né? Você olha pro lado tá o Álvaro José, narrando tá o Ivan Bruno. Você olha pro lado tá o Eduardo Barão, que é o âncora da Band News. uhum. Você fala, sabe, às vezes que eu olho e falo, cara, o que que eu tô fazendo aqui do lado desses caras, né, meu? Os caras são muito grandes. O Álvaro José todo mundo conhece, não preciso falar. Mas Uhum. o Barão é um cara de um conhecimento ímpar. E que eu conhecia ele dos corredores do grupo, falava basqueteiro, oi, papo, tudo bem, mas nunca tinha parado pra conversar. Uhum. Quanto maior o cara, Alan, mais fácil é o trato. Legal. Todo mundo me pergunta, como que é apostar com Oliveira, Álvaro? Quanto melhor o cara, é mais fácil o trato, mais humilde esses caras são. Talvez o cara, em algum momento, você vai pedir uma selfie ou um autógrafo, o cara tá com alguma coisa, o cara fala, pô, agora não, você acha que o cara é um cara metido. Aham. Mas a partir do momento que os caras abrem para você sentar na mesa deles, e eu falo isso, o basquete tem também, né? Aham. Então, pô, quando você chegou, a mesa boa era a minha. Quando você chegou no Aham. time, a minha era a mesa boa. A partir do momento que eu te puxei e falei, senta aqui na mesa com os tio. Ali era a mesa que decidia tudo. Você vê que isso fala, pô, o Danilo não é um cara diferente. A gente Aham. brincava pra caramba, dava esporro pra caramba. Quantos tênis o Paulinho Shea te deu? Eu Aham. lembro quantos tênis eu te dei. E tinha aquele carinho. Por Aham. que isso? Porque os caras fizeram isso comigo. Então eu cheguei no Monte Exatamente. Líbano, uma vez o cara, pô, chegava, eu não era da mesa dos caras. Um dia o Marcel, grande Marcel, me puxou e falou: senta aqui na mesa com a gente. Pô, eu falei: caramba, cheguei. E é, cheguei. Consegui chegar. Então os caras me puxaram pra mesa deles lá no grupo. Esse foi um grande momento. E assim, a parte técnica do negócio, por isso que eu falo que quanto maior o cara, é mais fácil de lidar. Os, Aham. quem é bom não tenta fazer o que não sabe. Então a parte técnica do negócio, os caras chegam para mim e falam, Danilo, com você. Parte técnica, individual, troca de defesa. Os caras não falam. Os caras Aham. eles falam de outra coisa. Isso é seu. E deu entrosamento assim, porque eu não entro no do Barão, o Álvaro não entra no meu, eu não entro no Álvaro, o Ivan. Então deu um entrosamento legal. E eu e o Barão agora, nas transmissões normais, também a gente tava com um entrosamento muito legal. Que o Barão fala assim, Dani, eu falo assim no início, ó, a introdução vou falar isso, isso, isso. Pô, pode falar, eu me viro aqui. E ele é a mesma coisa, Dani, não, vou falar, Barão, fala aí, cara. Do que você não falar, pode deixar que eu falo pra Aham. caramba, né? Então eu acho assim, muito legal. E você é uma média, isso quem me falou foi o Wayne, não sei se ele tá aí ainda. É, você é uma média das 5 pessoas que você mais convive, Que mais cara. convivem, exatamente. Eu acredito Exatamente. muito nisso. Então, quando você começa a andar com essas pessoas e eles são bem-sucedidos, você acaba sendo uma média dela. É muito difícil eles te puxarem para a mesa. Mas a Aham. hora que eles te puxam para a mesa principal, onde realmente define as coisas, você tá bonito. Foi o que a gente fez com você lá. Eu tive Quem esse definia? privilégio. Eu tive esse Paulinho privilégio. Shade, Danilo, sou eu. Quem definia ali mais? O Salgueiro, Leandro Leandro Salgueiro, né? Salgueiro. Tinha os caras que realmente falavam assim, pô, se os caras falarem, vai ser. E Exatamente. quando a gente puxou o Alan, Alan, senta aqui, e não era pra você ir, leva o meu prato, eu brinquei de controle remoto.
Uhum. Né? Não é controle. Ei, filho, você é um moleque legal. Senta aqui, vamos chutar depois do treino. Ah, vou É isso pegar pra mesmo. você, vai. Mas depois você vai chutar. Por quê? E eu pego pra você, porque o Marcel fazia comigo. Você vai pegar pra Exatamente. mim. E depois? Depois eu pego pra você. É. Não tem importância. Você fala, caramba, o Marcel pegando bola pra mim e corrigindo o meu arremesso. Quer dizer, sentou na mesa dos caras. E aí quer dizer que você chegou. É que o Vanderlei já foi num outro time de campos, Era um outro né? time, era um outro time. O Alan já estava estabilizado ali. O É. difícil é no começo. O Alan ali você já era estabilizado. O Vanderlei chegou com o Guerrinha. Tô falando daquele primeiro time com o Zé, depois com o Aham. Cláudio. Double Tinha o King, depois com o Daniel, Cláudio. né? Tinha o Daniel Soares, né? Tinha Tinha o. O Alê, Não, Casé. Marcionílio, Olha o Rafa. Casé. Olha o Casé aqui. Casé que é Ca- confete, né? Casé Nunca sentou sempre, na mesa. sempre chorando. Ele Serol. Ele e H2P dele lá, nem sei se ele ainda tem essa marca. Tomara que Tem, tenha, né? Ele tem. tem H2P, né? Esse moleque eu gosto dele, viu, cara? Faz o bem. Casé tá trabalhando com basquete também lá em Vitória. Tem um projeto também 3x3 que ele Sim, faz eu um trabalho acompanho ele no legal. Instagram, cara. É, a gente, nesse carnaval antes da pandemia, eu tive o prazer de ir lá. Fiz uma live com ele também. Ó Cara, a fama do Casé. O Casé só queria fazer fazer tranças. trança. E eu vi uma pergunta da Sara, o que que eu acho das mulheres do basquete? Sara, Não, eu ela falou, se eu não me só não engano, entendo se eu não me das engano, ela mulheres perguntou. que querem jogador de basquete ou das mulheres que jogam basquete. É, eu não entendi direito o Calma aí, contexto da pergunta. eu tô voltando aqui porque teve uma pergunta relacionada ao feminino mesmo. Eu acho que perguntou sobre a questão dos atletas masculinos apoiarem o basquete feminino. Qual a sua opinião em relação a isso? O que você acha? Cara, polêmico, mas tem uma personalidade muito forte, eu não fujo, não. Uhum, Eu acho assim, houve uma polêmica das marcas, né, que até começou com a Érica lá. uhum, Eu sou um cara que eu defendo as mulheres, o feminino, e as meninas estão aí, sabem. Na uhum, D14 eu tenho uma capitã. Eu tenho 50 alunos lá. Eu tenho uma capitã e o dia que ela não vai é outra capitã, e o dia que não vai é outra capitã. uhum, Na competition eu cheguei lá, os caras não queriam mulheres jogando. Hoje não, porque hoje nós estamos na pandemia, mas antes da pandemia eu tenho um time com 18 mulheres que jogam junto com homens. Eu fiz isso. Então quando eu uhum, falo eu fiz, não foi ninguém que fez. Fui eu, Danilo Castro, que conseguiu pôr mulheres jogando lá. De todos os níveis. Tem as que jogam melhor e as que não sabem jogar. Jogam uhum, junto. Tá, Alan? E ninguém fala um A. Ah, eu tive a melhor de todas, foi minha mãe, tive a Thelma, eu tive a minha professora na Unip, que é a Márcia Zendron de Campos, professora doutora, que eu sigo ela, e eu tenho uma gestora na competition que se chama Flávia Brunoro, que são mulheres que eu olho e falo assim, cara, queria ser igual a essas mulheres. uhum. Sabe o que você fala? Eu admiro. Elas pegam para falar no auditório assim, todo mundo abaixa a cabeça porque elas, têm postura, entonação e muito conhecimento e sabem gerir o negócio como ninguém. Então eu sou o cara que defende mulher. Show. Isso, É, isso que... posto, calma, não vou perder o raciocínio. Não, vai Isso lá. posto, acho super legítimo a briga das meninas. É, eu também Acho concordo. legítimo. Momento errado, Alan. É, Momento errado. Forma errada. Forma errada. Você não pode printar algum jogador e jogar lá porque você está expondo outros jogadores. uhum. Outra Usar coisa, outras pessoas para falar da isso. sua Você está causa. expondo. Nós fomos jogadores. Eu, como jogador, não ia gostar de alguém falar assim, pô, eu sou campeão aqui, campeão ali, dá pra ele, não dá pra mim. Eu não ia gostar. Então, eu tô pensando como se eu pensasse. Uhum. Ok. Ah, você quer um patrocínio, por exemplo, da Adidas ou da Nike ou da Under Armour. E você vai e aplica que eles não fazem você de uma forma ou de outra tá fazendo uma coisa negativa. Eu queria Tá muito afastando. ser um mentor dessa briga. Falar assim, ó, vocês estão certas, mas vocês entraram numa guerra sem estratégia. Uhum. Vocês entraram atirando. Pá, 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 pá. E agora, cara? É. A igualdade de salário. Fala, não é o momento da igualdade porque nem o masculino sabe quantos times vai ter. Então agora não é o momento para isso e é legítimo isso. Uhum. Estou legitimando. Porra, cara, quem vai falar aqui? Estou legitimando isso. Mas esse é o momento de eu brigar por querer mais. Não é, porque ninguém tem dinheiro. Não é o vôlei não tem. Eu estava lendo agora. O vôlei tem 4 times que pagam
E Aham. dois não estão, e até o SESI parece que diminuiu a verba, e até. Falei, cara, então agora não é momento de eu querer brigar por dinheiro, é o momento de eu manter o que eu tenho. E juntar forças nesse momento, né? E Agora é de juntar força, atrair as pessoas que podem mas se eu ajudar. falo algo negativo, eu acho que os caras têm Uhum. que ajudar. Vejo assim, e que eu li, ah, se a CBB já não faz mais a distinção de quem vai para a classe econômica, ótimo, pô, muito legal, eu Uhum. bato palmas. Então a crítica não foi direcionada à CBB. Bato muito a palmas para isso mesmo. Então isso é um, não vou falar avanço, isso tinha que ser desde o começo, né? É uma conquista que elas têm que ter, até pelos resultados, e que são muito boas jogadoras mesmo, são campeãs pan-americanas. Mas vejo que agora é o momento a gente manter, tentar manter o que tem. Nós Aham. temos uma crise, Alan, que eu enxergo, sim, sem precedentes, cara. Como vai É. voltar isso aí? A minha D14 vai voltar com quantos alunos? É. Meu projeto também, Geração Com Quantos, quantos a alunos? gente pensa nisso. É uma coisa paga. Então, assim, eu tô pensando assim, para, pô, é o momento de eu fazer o quê? Uhum. Não de eu ir dando soco para, pô, porque eu quero falar. Não quer, ninguém tem, cara. Quantos times vão acabar? A gente não sabe. A Quem vai gente anunciar? já tá O vendo isso atleta que daí. ganhava, eu vou chutar um número aqui, o atleta que ganhava 10, talvez ele tenha que jogar por 6. E se ele só tiver o 6, ele tem que pegar. Exatamente. Porque Senão fica sério. na outra parte da live eu falei, eu não moro aqui, eu moro lá. Eu podia fazer, porque eu fui conversar aí com uma proposta no bolso. Não sou bobo. Se eu não Uhum. tenho a proposta no bolso, o cara me põe lá, ali eu fico. Exatamente. Ali eu fico, cara. Se eu não tenho opção, você entendeu? Então eu acho que é legítimo tal tudo. Eu acho que faltou uma. Quando você entra numa guerra, você tem que ter estratégia. Não adianta você sair correndo dando tiro para todo lado. Faltou uma estratégia de como atingir as marcas, né? E uma estratégia de como você chamar os caras para te ajudar. Acho que LBF e NBB são ligas distintas, então não sei onde a NBB pode ajudar, mas Uhum. deve ter um jeito. Mas se eu fosse o presidente da NBB, agora eu estou muito preocupado em como vou salvar o NBB Exatamente. primeiro, né? Faz Então todo por isso que eu sentido. falo, talvez o momento não seja certo. A briga é super legítima. Talvez, também não sou o dono da verdade, talvez o momento. Se fosse perguntado como um cara mais velho, falar, vai por aqui. Pergunta, por exemplo, Adidas, Nike, Under Armour, o que que vocês querem atingir? Porque todo mundo tem agente, né? Fala Uhum. pro seu agente ligar lá, o que vocês querem atingir patrocinando esses atletas, patrocinando os prospectos da base, patrocinando o blogueiro, Uhum. patrocinando o Danilo, o que vocês querem atingir? O cara vai te dar uma explicação. Entendeu? Fala, porque eu quero, por que que patrocina o cara se eu. Isso aí eu tenho certeza. Se eu sou, eu ia ficar bravo. Falar, pô, caramba, cara, tomei um monte de soco na cara, não sei nem de onde veio. E aí o cara deve estar tentando se levantar. Então eu faria uma estratégia. Você quer falar? Então vamos lá. Vamos aqui, vamos ligar lá, vamos marcar uma reunião. Quem não recebe as meninas? Uhum. Todo mundo recebe. Vamos marcar uma reunião. Recebe Marca uma sim. reunião, senta lá, o cara vai explicar. Talvez agora não seja o momento, mas daqui a 6 meses, daqui a um ano, ou não quero. Não sei. Eu Mas sou. vai pelo menos ouvir a causa, né? Quem me conhece sabe, eu sou da conversa, cara. Eu acho assim, quando você grita, eu tenho dificuldade, inclusive, de entender o que você está falando para mim. Uhum. E toda discussão que eu tive, que a pessoa se exalta, começa, falou, para de gritar, que eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Você está gritando, cara. Uhum. A gente não vai, e briga que vai ficar em looping, vai sair do nada e vai Uhum. chegar no lugar nenhum, eu não entro, tá? Então, assim, se alguém me perguntar, ou se alguém me perguntar, fala assim, meu, traz uma estratégia. E eu tô aberto. Não a minha estratégia é a melhor do mundo, mas você tem que ter uma. Pô, vai por aqui, tenta aqui. Pensa, Não, pensa concordo. e Concordo. procura. Então, se a pergunta da Sara foi essa, acho que tá mais que respondida. Falei até demais. Não, você falou que É, você também já respondeu a legítimo, do Guto. legítimo, super legítimo. Momento, acho que agora em pandemia, você não sabe o que vai acontecer, cara. Por exemplo, o Mogi, o ginásio é um hospital de campanha. Vai ter time? Não vai? Quantos times vão ter NBB? Então, a briga é legítima. Eu apoio a causa. Te falei das mulheres que eu admiro demais. Mas eu não sei se você gritar agora, quando vai voltar o campeonato, vai ter campeonato, o cara vai esquecer na hora lá. Então acho que se você fizer um planejamento, né? É plano de negócio, cara. Igual eu falei, Uhum. eu fui abrir a D14, eu fiz um plano de negócio. Uhum. Né? Ela acabou dando certo. Plano de negócio, vou gritar agora para pegar em março do ano que vem. E o cara já esqueceu. Já É. apareceu tantos problemas na vida desses caras que eles nem lembram mais. Então é assim, ó, papum.
tá? Verdade. É o que eu faria, né? Não, eu concordo também. Quem perguntou foi a Sara, ela perguntou sobre a defesa das mulheres, no caso, você respondeu. E Ah, quem defendo perguntou também sempre. foi o Guto, que perguntou sobre a questão dos homens, o masculino apoiar, né, o feminino. Eu acho que tem que apoiar, né? Mas assim, você não pode falar assim, pô, eu sou mais que ele e depois pedir o apoio. Uhum. O cara vai ficar bravo. Uhum. O cara vai ficar bravo. Pensa você. Isso que eu falo, é muito fácil a gente responder as coisas e você honesto. Se põe no lugar dele. Você ia gostar? Responde pra mim. Você ia gostar? Não, não ia ficar legal. Não ia gostar, Você ia não. gostar? Não. Então, aí que tá. Aí depois você fala, pô, me ajuda aqui, me apoia. E esse cara pode trazer um monte de caras. Aí você vai pedir pro cara me apoia, você fala, pô, mas você me expôs ali e tal. E eu tô falando eu como jogador, Uhum. entendeu? Eu não ia gostar. Fala, pô, mas agora você vem pedir meu apoio e tal. Então por isso eu falei, estratégia. Porque eu tenho certeza que não tem ninguém, nada contra ninguém. Mas no momento de raiva você fez coisa ali, falou. E se não unir, eu nem sei se o sindicato é junto. Acho que podia fazer uma reunião, sei lá. Tô falando, eu nem sou jogador mais, não é nem mais problema meu. Mas eu quero ajudar. Assim, é tudo para ajudar. E as meninas sabem, cara. Eu conheço algumas, a Adriana Santos, as que já pararam. Sabe meu, o que elas precisarem, precisar de ideia, só para conversar. Pensa assim. Pensa assim, de repente você nem vai fazer, mas pensa nesse caminho que eu te falei, Alan. Uhum. É um modo de se pensar, de você conseguir atingir quem você quer atingir de uma forma mais tranquila, onde o cara vai numa reunião, vai na sala, o cara vai te explicar, vai falar. Tenho certeza que o cara pega. Tenho certeza. Tenho certeza. O Se não pegar Cássio, todas, você pode pegar algumas. tem umas perguntas para trás, tá lá em cima. Cássio Ah, perguntou aqui. Cássio quer falar do Mike. Você conhece o Mike, né? Óbvio, tá no qual mais? Paulistano. Mike daqui de Campos, pivô, 4, tá no Porra, Paulistano. Aí, conheço, pô, vai alto, né, cara? aí tá perguntando aqui o que você acha do Mike. Cássio perguntou. O Mike foi que pegou o Corona, né? Isso, já tá Caramba. recuperado. Pivô é fogo, não tinha álcool gel, não, cara. O cara pegou corona. Ele Não, deve vamos estar lá. por aí. Não, eu lembro dele pelo jogo, não é pelo corona, não. É que ele foi o primeiro caso de coronavírus no basquete, né? É Uhum. por isso que eu tô brincando até, mas isso não é coisa pra se brincar, não. É, muito bom jogador, vai alto, sabe? Me parece um jogador de equipe. E eu perguntei pro Regis Marrelli sobre ele, porque ele jogou com o Regis em Vitória na Bahia, não foi? Isso. O Regis gosta muito desse menino, falou que ele tem o foco que ele tem, então foi só elogios. Então, além de eu gostar, eu vou me informar, até para como comentarista poder falar, né? O Josué, eu falei de pivô e tal, o Josué ficou bravo. Esse era dos bons. Esse era o pivô Josué. cientista, né? Esse era o inteligente. Mas assim, cara, gosto muito do Mike. E fui me informar dele com o Regis. Falei, pô, me fala desse menino. Só palavras boas. Tá? Então deve ser um menino que vai continuar, deve ter o contrato renovado. Deve ter, não foi o resto que me falou, acredito eu. Deve ter um contrato renovado paulistano, porque ele vai muito alto, ele é pau pra toda obra, né, cara? Ele É, marca, ele ajuda na defesa, ele dá toco, ele enterra bolas maravilhosas, ele dá uma contribuição muito boa ali. E ele protege o Iago, né? Que é. é uma das grandes joias que nós temos do basquete hoje é o Iago. E todo pequenininho. Eu não era. O Everaldo não era um dos meus melhores Eu ia amigos? falar isso agora. Precisa de um grandão O- para proteger ele. O cara, Eu falo pros caras. o cara pequeno que é esperto, ele já cola logo no pivô. No 5 ou no 4 que corre mais. Então, você lembra quando o nosso time era Kit Nelson e Everaldo, a dupla de pivô? Aham. Kit Cara, Nelson. eu nunca pedia tanto bloqueio na minha vida, cara, que eu não sabia se eu saía livre para arremessar ou se eu ria do cara caindo no chão. Eram dois Exatamente. animais, cara, fazendo bloqueio. Nunca achei tão livre na minha vida, cara. É E foi verdade. aí em Campos, que era o Everaldo, e o Everaldo ainda tinha uma maldade, cotovelo afiado, né? E o Kit Aham. Nelson, que era um negão que era desse tamanho, né? Americano, que, Americano, cara, exatamente. que enterrava a bola. Como era gostoso jogar ali naquele time, Gra- porque Grandes jogos. grandes jogos, porque os Só caras batiam mesmo. saudade. Nossa senhora. E jogar em Campos era bom, né? Porque podia descer a lenha. Se o cara faz alguma coisa, fala assim, ó, você não passa da ponte, hein? Não vai Fica quieto, embora, você não não. passa da ponte. Você não vai embora, vou mandar os caras te pegar ali na ponte, hein? É Puta, verdade. como era O, legal, cara. o Casé falou que ele não era pivô, não. Era pivô sim, jogava de 4 lá e chutava, errava Era um 4, bastante. era um 4 moderno, né, cara? Já era moderno ali Era, o naquela época, Casé porque ele abria de tinha um fora pra arremesso, dentro. tinha um arremesso bom, corte do Casé ali pra dentro era bem firme.
O cara bem Enterrava bem a útil. bola na cesta, né, cara? Exatamente. Pô, O Josué falou ali, mandou um abraço para ele. Eu tive com o Josué, ele não vai lembrar de mim, mas eu tive com ele lá em Bauru, que eu fui fazer o curso lá, internacional. Foi do bem Sérgio legal. lá? Isso, foi bem legal. Que E deu também legal. um treino lá. Danilão, meu amigo, eu acho que é isso, cara. A galera tem mais perguntas. Pô, que maneiro falar contigo, cara. A Pô, nostalgia do muito, caramba. Eu aprendi muito legal, muito. cara. Eu ia falar lá no começo, eu lembro de vários. Eu não só tive o prazer de participar do meio que você tinha ali do grupo, mas eu lembro que, como eu jogava ali, estava na posição de armador, os caras me colocavam sempre no mesmo quarto, né? Então eu sempre me passava É, muita informação, cara. Então, assim, eu acho que é isso que é legal. Eu falo muito com os meus atletas, você deve falar também com os seus, né? A importância de ouvir, né, cara? A gente hoje não tem esse. O adolescente ele não tem esse time, ele não tem não, a paciência para ouvir, ele né? não tem paciência. Você vê que, por exemplo, você vai postar no YouTube alguma coisa, eu postei um vídeo de 17 minutos. Já me ligaram e falaram, então, você tá louco, cara, você é velho mesmo, né? O cara não, ninguém fica 17 minutos vendo um vídeo, pode ser do que Aham, for. É, videozinho de 5 minutos. Porque eles não têm uma paciência, eles não param, né, meu? Ele é. vai pra lá, ele vem pra cá, ele é hiperativo, ele quer correr, ele vai. Ele não tem. Então, o mundo mudou, né? O mundo mudou. Eu agora tô fazendo eu tenho um canal lá no YouTube que inclusive é passe extra também, né? E lá eu tô colocando alguns vídeos falando de basquete, até para poder dar um suporte para minha turma, que foi o jeito que eu encontrei dar um suporte para meus atletas, exercícios que eles podem fazer em casa e tudo mais. Eu vi que você também tá dando treino assim, até pro Diogo. Sim. Fala rapidinho, abrindo um parênteses, o Diogo tá grandão, cara. Eu vi esse, né? Eu vi ele com o toquinho, né? Saindo da Né? quebrada. Você viu ele recém-nascido, ele nasceu, estava em Ex- Campos, né? Exatamente. É, E ele tá grandão, tá um moleque cara, tá. bonitão. Parabéns Tá, né? aí. Puxou o pai, né, cara? Pô, vai ser, filho meu não vai ser bonito? Tá de sacanagem. Cara, E eu dou aí treino pra ele e legal que nessa pandemia eu dou treino pra ele e pro Iago junto. Você imagina eu o que que vi, é? eu Você vi. imagina o que é uma para um menino de sub-16, tá com um cara que com 20, 21 anos já tá no mundial, tem um nível mundial, Aham. né? E isso é muito melhor do que qualquer instrução que eu passe para ele. Eu acho que isso tem um ganho. Você ter treinado comigo 3 anos, acho que você ganhou muito mais do que o Guerrinho, o Mortário, o Zé Boquinha. Qual foi o outro? O Precioso pegou um tempo. Foram esses três, aqui em campo foram esses três. Mais do que as instruções que eles te passaram, né? Você, quando você treinar comigo 3 anos e meio, foi esse o tempo de duração, você fala, cara, que você vê coisa que às vezes o técnico que é o pé, né, meu? Que é, pô, por que que ele fez isso? Por que que ele polyjumpiou? Por que que ele não continuou esse contra-ataque? Por que que ele segurou a bola? Como Uhum. ele bate bola? Eu observava muito o Os Mauri detalhes. quando no meu, muito, muito. Cara, no campo, Nilo, Mauri, eu observava esses caras e perguntava, falei, pô, como você fez isso? O porquê você fez isso? Porque tem que ter um Aham. porquê, né? Então eu acho que vale muito. Então, pro meu filho tá sendo muito bom, eu tô com material muito bom mesmo. Não postei ainda, porque eu sou muito sincero. Quando eu fiz aquela postagem, eu vi que teve gente que falou, pô, você tá furando a quarentena. Eu falei, cara, eu tô indo numa praça, 10 para 6 da manhã a gente começa, tá eu, Uhum. meu filho Iago, tinha álcool gel para todo lado, não, mas só tem nós na praça, 10 para 6 a gente acorda 5 horas da manhã. Eu acho que é uma coisa tão legal, a gente tá fazendo uma coisa a mais, se doando e tal, e tem gente que olha para aquilo e vai apontar que Diminui, exatamente. você tá furando quarentena enquanto, pô, você passa aqui, anda aqui na rua, tá todo mundo na rua. Eu podia ir 3 da tarde. Lógico que eu podia ir 3 da tarde. Eu falei, não, eu vou às 6 da manhã porque eu não quero cruzar com ninguém, não Aham. quero ir com ninguém. Pá, pá, pá. Então, bom, cada um vê a vida como quer, né, cara? O copo tá no meio, você pode ver ele meio cheio ou meio vazio. Então, tô segurando até para não ficar gerando muita coisa, como sou um Aham. cara de televisão, para não ficar girando mídia negativa, tal, essas coisas, mas eu acho que é um conteúdo que ajudaria, por exemplo, você, se eu É. colocasse, Uhum. Não, mas eu né? depois eu Não vou. vou te Pode procurar nos procurar. bastidores. Mas eu Verdade. não vou colocar. Por quê? Porque eu Aham. não quero que as pessoas fiquem indo lá no meu Instagram e falem, porra, você tá furando, você não fura a quarentena. Eu falo, cara, não tem ninguém. Não tô falando mal pra ninguém, cara. Não tem ninguém na praça, é álcool gel Aham. pra todo lado. Eu não ia expor o meu filho a um Exatamente. negócio desse. É o meu filho. Tô falando de um cara, não tô ganhando dinheiro com isso. Mas enfim, algumas Não, pessoas vão ficar então. sem o conteúdo por causa disso, mas
Assim que der a pequena liberada, eu solto. Eu tô com material muito bacana Não, em mãos. legal. Eu te procuro, você já me ajudou bastante. Como eu falei, mesmo estando distante, a gente troca ideia. Você já me passou bastante coisa lá atrás, que eu já utilizei muito no meu trabalho, utilizo, né, ainda. Mal não vai fazer, Alan. Eu não Não sei se vai fazer faz. bem, cara, mas é o Não. caminho que eu fiz como jogador e que eu Uhum. faço hoje como coach, como técnico e que vem dando certo. Não, excelente. Danilão, meu amigo, é isso. Pessoal, muito obrigado. A galera ficou aí até o final. Pô, Pô, muito ficou, cara, legal, feliz. cara. Eu demorei para voltar a fazer. Eu fiz duas lives anteriormente com o Mike, depois eu fiz com o Casé. Demorei, porque até para te procurar, eu tinha te falado lá Pô, atrás, você ó. chamou o Cazé antes que eu, cara. Fiquei puto Não, agora, é cara. porque. Porra, aí, Aí, Cazé. Casé, e ele falando que não tem mordomia, Não tá tem vendo? moral, né? É, olha o Cazé, rapaz. Me Mas é passou o pé, porque puxou meu tapete. Mas é porque eu estava reformulando esse projeto, por exemplo, do Passe Extra, é uma coisa pessoal que eu estou querendo levar para o YouTube para poder transmitir para mais pessoas. Então, assim, eu estava reformulando a estratégia, né, como você falou aí, da empresa, e agora eu estou conseguindo dar sequência. Espero conseguir fazer mais live. Eu queria fazer uma live com o Márcio também, que é outro cara que a gente não citou aqui, mas um cara também que me ajudou O muito. Dornelles, né? Esse cara aí foi. Todo mundo que está aqui na live com certeza sabe quem é o Márcio, e assim, foi um cara que me ajudou bastante também, um cara que eu E admiro vou te muito. falar, se você chamar, eles vão fazer, viu, cara? Tudo Não, cara eu vou gente boa. chamar se. Então, o Guerrinha também é um cara que eu tenho uma admiração como treinador também, eu converso com ele, me ajuda bastante, ajuda todo mundo, um cara excepcional. E eu fico feliz de ter vocês, né? Eu fico feliz de ter vocês como a média de pessoas que eu quero estar por perto, E isso, mesmo, né? mesmo estando Tenha isso. longe, né? Tenha isso na sua Então, cabeça, cara. Você é a média das pessoas que você mais convive. Então, aham. olha para o seu lado e vê com quem você está andando, que você vai ter a sua média. Deixa eu, para encerrar aqui. Fica à vontade, fica à ah, vontade. então vamos lá, gente. Assim, eu sei que rodada até. Você vê que eu sou ruim de marketing pra caramba. Eu falo pra caramba, mas de marketing eu não sei Eu nada. também não sou muito bom, Hoje, não. hoje na Band, depois do Jornal da Noite. Jornal da Noite, se eu não me engano, ele começa meia-noite, meia-noite e pouquinho. Tem o programa Melhor da NBA, que eu Show. apresento com o Ivan Bruno. Na verdade, o Ivan Bruno apresenta comigo, né? Ele é o âncora, eu sou ali o que fica ali. Uhum, Ah, gostaria que vocês me seguissem no Instagram, quem puder, tem bastante uhum. coisa. Eu tenho um Instagram que chama também da minha academia de basquete, que é D14 Basquetebol. Tem muita coisa ali também para quem quer saber de basquete, quem quer ver um pouco e não entendeu nada, o que que é essa, essa D14. Eu tenho uma empresa de eventos que ela chama X Sports, então chama X Sports LTDA. Nós estamos no Instagram como XS Assessoria. Também podem ir lá, onde ali, como empresa, eu não falo só de basquete, mas tudo que a empresa faz. A gente presta serviço em Sesc, artes marciais, quer dizer, todos os esportes. E um canal no YouTube, tá? Onde tem esse treino de 17 minutos, mas eu aprendi, não vou pôr mais treinos de 17 minutos. Serão pequenos treinos de 5 minutos. A gente Os já está meus têm no cuidando, máximo 6 minutos. Foi o que eu, né? estudando o Exatamente. marketing, eu vi que funciona A bem. molecada não assiste, mas eu vou pôr bastante coisa lá. Chama X Sports. Então é o Uhum. X mesmo, Sports LTDA. Pô, quem puder, se inscreve lá, né, cara, dá uma curtida nos vídeos. Vou começar a abastecer assim que o João Dória ali fizer a liberação aqui. Pô, tá liberado pra essa parte, eu tenho muito material, mas pelo motivo do que eu falei pra você, e eu não, eu sou um cara muito destemido, tá? Porque eu confio muito naquilo que eu faço. Eu aprendi com o Cláudio Mortari. Uhum. Quando eu acho que eu tô certo, cara, nós vamos discutir até o final. Então, Até o eu final. confio muito no que eu faço. Não me enxergo um fura quarentena, mas também não quero ficar discutindo com ninguém, principalmente via mídia social. É Uhum. aquela conversa que vai ficar rodando em Uhum. looping, eu não tenho nada a ganhar com isso. Uhum. Então, não entra em briga que não vai me resolver nada. Mas eu tenho um material muito bom que assim que o cara liberar, eu, pum, vou postar, mando pra você, tá, Alan? Eu já fiz um Beleza, compromisso. beleza. Você Tranquilo. você precisa. É um treino de alta intensidade mesmo, que é com o Iago treinando, com o meu filho treinando, um treino de alta intensidade. E o que você quiser aproveitar, porque nem tudo, eu não quero que você copie o Danilo. Sim, Eu quero sim. que os meus treinos te deem ideias para você criar os seus. Então, você Um ou falou outro isso. exercício, Você né? falou Um ou essa outro questão de. exercício você copia, mas eu quero que você trabalhe a tua mente. Fala, pô, mas isso aqui, aquilo outro, isso aqui, aquilo outro lá. E você vai ver como você vai crescer ainda mais na sua carreira.
Tô muito feliz. Você casou, moleque? Já, tem um filho, Pô, você 2 era anos. danado, hein? Você era danadinho, hein, bicho? Minha Casou? esposa, minha esposa tá na live aí, ó. Tá na live? Você chegou a conhecer a minha esposa, a Raquel. Ela ia lá no basquete com a gente. Mas Ela é ia de assistir? relance. É, aham. Eu não sei se ela Cara, tá mas vindo. Meu filho tá por aqui. Daqui a pouco ele aparece aqui. Mas quantos anos ele tem, cara? Que legal saber um pouquinho. vai fazer 2 anos mês que vem. Tá um Cara, molecão que lindo. legal, Alan. Pô, tô muito É, feliz por você saber que, pô, aí, ó, é isso que eu quero. Eu fico uhum, emocionado mesmo, entendeu? uhum. Porque eu sempre fui um cara regrado, certo? E ver que eu te passei muito além da quadra, Não, né? passou sim. Você constituiu família, você tá casado, você tem um filho, você tá trabalhando, no que fosse, cara. Você tá com a sua vida legal no eixo. É isso que eu quero das pessoas. Entendeu? Se eu puder contribuir com isso, pô, já tô satisfeito. Manda um beijo pra tua família aí. Se Beleza. cuidem. Um beijo pro teu filho. Eu não sei se eu sigo você nesse passe extra ou no outro também. Porque eu tô perguntando porque eu não te vejo. Talvez eu não te siga. O Mas outro você já você tem segue. Instagram? Já Já sigo? segue e Então você agora posta está pouco, né? seguindo. É, porque eu Cara, mas eu. separei para postar basquete, só de basquete aqui, eu tô falando mais de basquete nesse agora. Tá bem legal também. Mas aí também fica uma dúvida pra mim, viu, cara? Ok. Fala, se você, feinho, conseguiu casar, eu podia casar e separar umas 10 vezes, né, cara? Não vem com esse papo não, que você já falou que é bonito e falou que eu tô bonito de bigode. Então, já não, esse argumento já não rola. Ah, eu Você tá. vou Você deixar tá, pra galera. tá vendo? Parabéns. Então, eu vou deixar pra galera também que quiser continuar seguindo o basquete. Eu também tô falando de basquete lá no YouTube, canal Passe Isso. Extra. Esse Instagram aqui também eu tô postando coisas do universo do basquete, os benefícios. E tem o Danilo aqui também para dar suporte. Então, assim, muito obrigado a todo mundo. Danilão, pô, manda um beijo pro Diogo aí, pra família. E Pode o deixar, outrozinho eu não cara. conheço, mas a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou visitar você aí. Eu já te E, falei Alan, isso outrozinho antes. são três, cara. Você tá devagar, hein, cara. Tem Porque eu o lembro que Diogo, a última tem a vez que falei com Carol e você tem o tinha um Davi. segundo. Exatamente. Eu E não a sabia. Carol e tem o Davi. É. O meu caçula tem 10 anos, cara. Caramba, aí, tá vendo? Eu que era Cara, danado. E mas eu é que era legal. danado para fazer filho. Não, você não dá nada porque você tinha muita namorada, né, cara? O rei de campo, rei da noite Nem, campista. Consegui nem era eu. consertar. Eu vou parar de falar, senão eu vou acabar com o seu casamento nessa live Vai aqui. acabar. Danila, muito obrigado. Eu vou salvar de Cara, novo essa live aqui, para o pessoal que quiser rever aí. Tamo junto, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Quem sabe a gente pode fazer uma próxima live aí. A gente vai se pô, falando. tô à disposição, Alan. E Tá bom? aproveita que agora eu tô com o que eu mais tenho é tempo, hein? Tá Bom, bom. depois você não me pega mais não, hein? Não pega. Valeu, pessoal. Ó, Valeu, fiquem cara. todos com Deus Abraço, cara. aí. Até. Valeu, Danilão. Até. Obrigado a todo mundo. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.